Vou me tornar uma vilã que entrará para a história. Resumo da primeira temporada. O anime começa com a protagonista dizendo que Alicia é a vilã de seu jogo favorito. Ela é malvada e acusa a protagonista, mas ela admirava sua força e sentia empatia pela crueldade que ela passava. E não foi capaz de sentir carinho pela protagonista, pois era uma academia de magia para nobres, mas aceitaram uma plebeia. Uma boazinha que só falava coisas bonitas, usava o sorriso inocente e angelical para manipular o príncipe. As amigas delas diziam que gostariam de ser a protagonista, pois todos gostam dela, mas ela pessoalmente, se tivesse uma segunda vida, preferiria sem dúvida ser a vilã. Nesse momento, ela acorda e percebe que se lembrou de tudo isso. Agora, ela se chama Alicia e tem 7 anos, e é a filha da nobre família Williams. Seus irmãos são os interesses românticos na rota do jogo, e até ontem ela não tinha pensado nisso, mas agora está claro que esse mundo é o mundo do jogo. Então, animada, ela percebe que renasceu como a vilã. E não pode desperdiçar a oportunidade. Se esforçará para ser a melhor vilã do mundo. Será uma vilã que entrará para a história. De manhã, ela sai correndo de seu quarto e cumprimenta sua mãe, que está junto com a empregada. Ambas ficam surpresas de vê-la acordada tão cedo, e ela pensa que deu adeus à garota sem disciplina de ontem. Se quer ser uma vilã que entre para a história, ela não pode perder tempo. Ela vê seus irmãos treinando com a espada e pede para o seu irmão Albert que a ensine a usar a espada. Ele pergunta por que tão de repente e ela diz que quer ser mais forte. Seus outros 2 irmãos, que são gêmeos, Henry e Alan, dizem que ela está mentindo e que deve ser outros de seus caprichos, pois eles já a conhecem. Ela tenta explicar, mas Albert diz que vai ensinar, porém primeiro ela terá que ganhar força, fazendo 100 abdominais e 50 flexões, ou seja, ela vai ter que virar o Rock Lee. Que o trabalho duro derrota o talento natural. Se ela fizer isso por uma semana, ele ensinará, mas ele fala que não acredita que ela seja capaz. Os irmãos gêmeos concordam e ela diz para eles não a subestimarem, e diz para Albert esperar uma semana e ele verá. Ela sai correndo animada. Depois disso, ela decide ir até a biblioteca e fazer os exercícios só à noite. Na biblioteca, ela pensa que começará a estudar magia. Naquele mundo existe magia, mas só os nobres têm mana para poder usá-la. Há vários atributos mágicos e os mais básicos nesse mundo são a escuridão, o fogo, luz, vento e água. Os nobres que dominam os 5 atributos básicos são as 5 grandes famílias que trabalham sob as ordens do rei e são os pilares do reino. Entre eles está a família Williams, que é a família da Alicia. Eles são experts em magia da escuridão. Embora ela tenha talento, tem que praticar para dominar a magia e se pergunta se é cedo para começar a estudar. Andando pela biblioteca, ela percebe que não tem nenhum livro sobre magia. Então decide ler um livro sobre plantas. Mas depois de um tempo, ela percebe que é tarde e que passou muito tempo lendo. Ela se distraiu lendo sobre coisas que existiam naquele mundo que no seu velho mundo não existiam. Ela percebe que leu muitos livros e pensa que é incrível que tenha lido tanto em um só dia e se pergunta se é superdotada. E pensa que seu futuro é promissor. À noite, ela faz os exercícios e reclama porque percebe que seu corpo é fraco. De manhã, ela faz os exercícios novamente e percebe que foi mais fácil. Durante os dias que se seguem, ela continua lendo e fazendo os exercícios todos os dias, e depois de 7 dias, ela percebe que seu progresso foi fenomenal. Durante o café da manhã, ela pensa que pode fazer 500 abdominais e 300 flexões, e seu irmão Albert não poderá se queixar. O pai pergunta o que está acontecendo com ela ultimamente, pois ela está acordando muito cedo. Ela diz que não é nada, e um de seus irmãos pergunta o que ela está fazendo durante o dia, mas ela diz que é segredo, e pensa que assim está dando a impressão de estar tramando algo como uma vilã. E ela também não pode falar que recordou da sua vida anterior, pois eles não iriam acreditar. A mãe recorda que Albert tem que sair porque ele vai para visitar a academia de magia. O pai diz que o tempo passa voando, que ele já tem 12 anos e em 3 anos ele vai ter que se matricular. Alicia pensa que não poderá treinar naquele dia enquanto ele não voltar. Na biblioteca, ela vê uma vila em situação ruim em um de seus livros, mas se distrai ao escutar o relógio. Ela corre porque seu irmão retornou e percebe que ele está junto com os garotos que são as diferentes rotas do jogo. Eric, que é da família Hudson. Eu vou falar com meu sotaque, tá? Eric, que é da família Hudson, que usa magia do fogo. Ele tem o cabelo vermelho porque fogo, vermelho e tal. Finn, que é da família Smith, que usa magia da luz. Gale, da família Evans, que usa magia do vento. Curtis, que é da família Kenwold, que usa magia verde. Ele não é de nenhuma das 5 grandes famílias. E por fim, o único filho do rei, o príncipe Duke Seeker, que usa magia da água. Tem o cabelo azul também, porque água, azul, meio
óbvio. O Duque é com quem a protagonista fica no final do jogo. É dele que a Alicia mais gosta, mas o amor é coisa de protagonista. Ela pensa que essa é sua oportunidade de dar o primeiro passo como vilã. Ela vai até os garotos e o Finn, o Gale, o Eric e o Curtis ficam impressionados com ela, falando que ela é fofa e pequena. Ela pensa que de perto todos são muito mais bonitos do que a média. Então ela se apresenta dizendo seu nome e Gale diz que ela não é como os irmãos descreveram. E Finn comenta que ela é educada, muito educada para sua idade. O Duque, sem dar muita atenção, pergunta se Alan não vai mostrar suas habilidades com a espada. Alicia pede para se unir a eles, pois Albert prometeu começar a ensiná-la. Ele diz que para isso ela precisaria ter feito os exercícios todos os dias, mas ela diz que fez. Albert fala que vão começar com Alan e não dá muita atenção para ela, e eles se posicionam para começar. Alicia pensa que ele não acredita nela, então ela corre até Albert e toma a espada dele, chuta uma árvore, uma maçã cai e ela corta a maçã no meio com a espada. Depois disso, todos os meninos ficam bem impressionados e ela fala que avisou o irmão para não subestimá-la. Ele diz que vai ensiná-la, ela fica feliz e diz que vai se trocar e sai correndo. Nesse momento, o príncipe começa a dar mais atenção para Alicia. Depois de um ano que o irmão começou a ensinar ela a espada, como é que ensina? Desculpem se alguns termos não estão corretos, é que eu tô assistindo legendado em espanhol, então perdão. Depois de um ano que o irmão começou a ensiná-la, ela pensa que ainda passa seus dias só marcando a espada. E ele falou que para ela ir mais à frente deve poder empunhar a espada por várias horas. Ela pensa que se não quisesse ser a melhor vilã do mundo, já teria ficado farta disso tudo. E nesse último ano, o príncipe tem visitado eles muitas vezes. Em uma pausa do treino, o príncipe conversa com ela e ela pensa que é a primeira vez que ele fala com ela. Ele pergunta por que ela se esforça tanto para aprender esgrima. E ela tenta dizer vilã, mas aí ela logo percebe que não pode falar isso. Então ela diz que quer ter força como se fosse para proteger uma vila. Ele sorri e diz que espera que ela consiga, e enquanto isso ele faz um carinho na cabeça dela e ela fica meio envergonhada. Albert aparece e chama o príncipe, e o príncipe pede desculpa por ter interrompido ela, solta o cabelo dela e ela sai andando. Albert observa que o príncipe aparece muito ultimamente, e ele pensava que era por causa dos livros, e pergunta ao príncipe se por acaso, e aí ele olha para Alicia. O Duque diz que não sabe o porquê, mas ele também gostaria de saber. Lembrando que nesse momento da história, a Alicia ela tem 8 anos de idade e o príncipe tem 13. As 5 grandes famílias conversam sobre o povo de Loana, que é uma vila que está em condições muito ruins, e um deles observa que se eles enviassem ajuda, o descontentamento reinaria entre o povo, porque eles são um povo criminal, um povo criminoso. E um deles comenta que a prioridade deles deve ser a rosa dourada, a rosa de ouro. O chefe da família Smith, que é o pai do Finn, diz que o reino e o povo precisam de esperança, e diz que eles são as 5 grandes famílias, e acredita que deveriam descansar um pouquinho. Pelo menos no espanhol tava assim, tomar um descanso. Tomar um descanso é descansar, né? Continuando, ele disse que Finn convidou Alicia para sua casa. O pai de Alicia, que é o Arnold, diz que falou para ela não causar problemas. E os outros pais dizem que seus filhos falaram que ela é muito educada. O pai de Alicia, Arnold, disse que ela costumava ser muito egoísta há um ano. Mas aí ela começou a se trancar na biblioteca e até hoje ele não sabe o porquê. Chegando na casa de Finn, ela agradece pelo convite e ele convida ela para tomar um chá no jardim. O empregado avisa Albert que o rei irá visitá-los. Finn também avisa para Alicia que tem outros convidados e abrindo a porta ela percebe que todos os garotos estão lá e se pergunta o que é que eles estão fazendo ali. Ela vê que na mesa tem um mapa e comenta e pensa que no final do jogo Alicia é exilada em um país estrangeiro. Ela se pergunta se já chegaram nesse final, que foi muito rápido e que a história avançou muito. Nesse momento o rei aparece e ela se pergunta o que ele está fazendo lá. Ela o cumprimenta e ele pede para ela levantar a cabeça e diz que ouviu falar dela e queria que conversassem. Ele pergunta o que ela pensa da posição em que se encontra o reino de Durks. Vou falar Durks então. Ele pergunta o que ela pensa da posição em que se encontra o reino de Durks. Ela pensa que não entende porque ele está perguntando uma coisa de política para uma menina de 8 anos de idade. E se pergunta se é uma prova. E logo se dá conta que entendeu. É uma prova para ver o quanto ela é vilã. Então ela diz que apesar do reino ser uma grande potência, não considera um grande país. Nesse momento todos ficam impressionados com a resposta dela. Ela diz que a economia é forte, mas a maioria do dinheiro está nas mãos da nobreza, criando uma brecha de riqueza. E recorda a imagem que ela viu no livro, que era lá do povoado da vila de Loana, que era justamente aquela que o rei estava conversando com os outros líderes. Ela comenta que em Loana os habitantes nem sequer sabem se poderão comer no dia seguinte. O descontentamento com a nobreza está crescendo
acontecendo e eles estão à borda de uma revolta. O rei pergunta se ele deve potencializar a economia e como ela acha que deve fazer isso. Ela pensa que ele espera muito dela e responde que podem aproveitar as minas de ouro de seu vizinho Calveira. Ele comenta que Calveira é governada por Laval e pergunta se devem tomá-los. Ela diz que não, que devem financiar a independência de Calveira, assim evitarão conflito e conservarão a relação, podendo comercializar com Calveira e eles estariam em dívida com eles. E quando se tornarem independentes, terão prioridade negociando. Ela pensa que usar os demais para obter benefício é algo que a mocinha nunca faria. O rei diz que foi um prazer falar com ela e vai embora. Ela respira aliviada e o príncipe pergunta se ela ficou nervosa. E ele fica muito perto dela e ela percebe que ele realmente é bem bonito. Conversando com o pai de Finn, o rei diz que foi muito interessante, e ele diz que se alegra em ouvir isso, e diz que tinha algo para comentar com o rei. Eles encontraram a rosa de ouro, a rosa dourada. Observando a rosa, o rei pergunta onde ela foi encontrada. Um deles responde que foi um padeiro do povo do castelo. Quando a filha do padeiro nasceu, essa rosa floresceu e ele conservou. Eles percebem que a filha do padeiro é a santa. A garota que se unirá ao governante do reino e guiará o mundo para a paz e a salvação. Quando nasce alguém que está destinado a controlar o destino do reino, floresce uma rosa especial. Eles já comprovaram isso com o florescer da rosa azul que floresceu para o duque. Então podem concluir que a rosa dourada é da santa. E sem dúvida alguma, o reino prosperará tendo eles no comando. Mas uma mudança tão grande sempre tem um preço, e quanto maior a mudança, maior o preço. O pai de Finn observa que tempos difíceis esperam por eles e todos ficam tensos. Ele lembra da lenda da santa e nesse momento aparecem algumas imagens mostrando que talvez aconteça algum tipo de destruição. E o rei diz que o duque vai ter que ser forte e aceitar o seu destino. Ainda na casa de Finn, o príncipe observa Alicia comendo alguns doces e Curtis diz que ele costumava ser chamado o príncipe de gelo. E Finn diz que chegou uma brisa da primavera. O calor da primavera tá chegando para o príncipe. Lembrando que ele tem 13 e Alice tem 8. Bem. Quando está prestes a ir embora, o príncipe chama Alicia e dá a ela um presente de aniversário, dizendo que sabe que é um pouco tarde. Ela agradece e pergunta se pode abrir. Ele diz que sim e quando ela abre percebe que é um diamante. Ela fica impressionada e ele pergunta se ela gostou. Ela diz que sim, que será o seu tesouro. Ele diz que se alegra e vai embora. Ela pensa que nesse mundo os diamantes são muito valiosos, mais do que no seu antigo mundo, e se pergunta por que é que ele deu isso para ela. Em casa, enquanto faz os exercícios, ela percebe que é um colar de diamante que é pequeno, então não atrapalha nos exercícios. E mesmo se Duke se apaixonar pela protagonista e pedir de volta, ela não vai fazer isso. Ela olhará para ele e se negará como uma vilã. O mundo deve esperar para conhecer a vilã que vai entrar para a história. Duke está conversando com uma garota chamada Mel. Ela diz que não esperava menos dele, porque ele sentiu a presença dela. Ela se escondeu, mas ele descobriu ela no momento certo. Ele pergunta como é que ela se saiu, e ela diz que entregou a petição a quem ele falou, e questiona se isso vai servir para alguma coisa. E ele responde, quem sabe. Depois disso, Alicia encara um mapa e pensa que o povo de Loana não tem pão, pelo menos é isso que diz os livros, mas uma vilã de verdade deveria ir lá ela mesma para comprovar. Só que tem um problema, ninguém vai deixar ela ir. Nesse caso, ela terá que ir escondida à noite. Ela pensa que Loana está rodeada por uma barreira mágica para evitar que os criminosos saiam. Chegando em Loana, ela percebe que as pessoas dormem no chão e pensa que não sabia que estavam tão mal. Um homem toca o ombro dela e ela se assusta, mas ela percebe que ele não enxerga. Ele diz que ela não deve ter medo e não deve sacar sua espada. Se fizer alarde, acabará chamando a atenção. Ele pergunta por que ela foi até ali e ela diz que queria ver com os seus próprios olhos. Então ele diz que ela deve acompanhá-lo. Na casa dele, ele conta que o nome é Will e ele acabou percebendo que ela é nobre. Ele diz que quando podia ver, sempre estava rodeado de gente como ela. E ele disse que trabalhava no castelo, mas falou algo que não devia para um superior ou sua ira. Ele perdeu a visão e o desertaram para aquele lugar. Ele diz que falou que as tradições não têm por que se encaixar hoje em dia. Isso é tudo que ele pode dizer. Ele pergunta por que ela acha que as pessoas aprendem história. E logo ele responde que é para que o presente seja melhor. Por mais que aprenda nos livros, não vale de nada se não é colocado em prática.
Ela pensa que não pode acreditar que desertaram este grande homem do castelo. Ela pergunta se ele odeia a nobreza. Ele diz que estaria mentindo se dissesse que não, mas sabe que chegará um dia em que alguém compreenderá o que ele fez. Ele pede para ela contar sua história, e sem perceber, ela conta tudo, inclusive seus planos para ser uma vilã. E enquanto ele escuta, ele mantém sua cara de tranquilidade, seu olhar de tranquilidade. Na hora de ir embora, ele diz que ela não deve voltar, mas ela diz que voltará, mesmo ele dizendo que é um lugar perigoso. Ela pensa que sabe que está complicando a vida dele, mas não quer que isso acabe ali. É impossível encontrar gente como ele. Então ele diz que se ela insiste em voltar, deve fazer isso à noite. E depois disso ela vai embora. Passa-se 1 ano e ela segue lendo sem parar, aprendendo esgrima e visitando Will. Mas uma coisa mudou. Quando seu irmão Albert completou 15 anos, ele entrou na academia de magia, que é onde acontece o jogo. Ela pensa que certamente Duke e a heroína já se conhecem, talvez até já estejam atraídos um pelo outro. E ela deseja ser a vilã para poder finalmente enfrentar eles. Eric convida Alicia para ir até o centro, e Henry fala que os dois não podem ir sozinhos, então ele vai também. Eric pergunta por Alan, mas Henry fala que ele está estudando e Eric comenta que os irmãos gêmeos nem sempre estão juntos. No centro, Alicia fica animada e eles vão até uma loja de plantas, e lá ela conhece Paul, que é o dono da loja. Ele fala que sua família é especializada em magia verde, e as plantas são incríveis, podem curar doenças e sanar a alma. Ele queria usar seus conhecimentos para ajudar os demais e por isso abriu a loja. Alicia pensa que isso é colocar em prática o que sabe. Ele mostra uma planta, mas ela já conhece porque ela viu em um dos livros que ela leu, e até fala como é que essa planta pode ser usada para baixar a febre. Ele diz que ela sabe bastante e pergunta se ela gosta de plantas. Ela diz que todo mundo sabe disso, quem não sabe é porque não estudou, e pensa que falou como uma vilã. Ela nunca diria diretamente que leu muitos livros, só as heroínas falam assim. Paul sorri e diz que Eric vai ter muitos rivais, e Henry fala que não permitirá que ele saia com sua irmã. Quando retornam, Albert está junto com os outros meninos e pergunta se eles se divertiram. Alicia diz que sim e Duke encara Eric. Depois disso, Kurt diz que na próxima vez talvez eles devessem sair juntos e aí Duke fica encarando ele também. Kurt pergunta se ela gostaria de ir em algum lugar em especial. Ela diz que gostaria de fazer o exame de esgrima, quer ver os frutos do seu treinamento, mas seu pai e seus irmãos insistem que ela não pode ir. Albert fala que ela só tem 10 anos e é uma garota. Ela diz que na sua idade os 3 já tinham feito o exame e garotas também podem fazer. Albert diz que não é não. Ela pede para ele dar uma justificativa. Ele grita dizendo que já é o suficiente, o que deixa ela sem reação. Ele pede desculpa e se aproxima dela para fazer um carinho na cabeça, mas quando ele vai tocar nela, ela bate na mão dele e diz que não pensa em se render e que não está de acordo. Então ela sai da sala, pensando que acabou de reagir como uma vilã. No corredor, ela escuta Albert e o pai falando que ela nunca entenderá, mas eles não podem dizer o porquê. Ao ouvir isso, ela abre a porta e pede para que eles falem a razão e deixem de tratá-la como se ela fosse uma criança. O pai diz que ela é muito nova e que ele se preocupa por sua filhinha, então ele decide que eles vão fazer um trato. Falarão sobre isso quando ela completar 15 anos e ingressar na academia. Ela aceita e diz que está prometido. Quando ela sai, o pai diz que ganharam mais um tempo, mas ela domina a espada melhor do que qualquer garoto. Se deixar que ela faça o exame, chamará a atenção tanto para o bem quanto para o mal. Albert diz que certamente as 5 grandes famílias já sabem o que aconteceu, e no caso foi aquela questão que aconteceu lá com o rei anos antes, e que eles não poderão esconder por muito mais tempo. O pai diz que ainda assim, enquanto ela for uma criança, ele quer que ela viva uma vida normal. No quarto, Alicia fica chateada, pensando que todo mundo trata ela como uma garotinha, mas ela não pode perder tempo se quiser se tornar a maior vilã do mundo, e vai falar com Will. Porém, dessa vez durante o dia, ela observa como vivem aquelas pessoas e vê um garotinho apanhando e pensa em intervir, mas o Will aparece nesse momento e não deixa. Ele diz que ela também é uma criança. Eles levam o garoto para a casa de Will para ser tratado e ele diz que duvida que o garoto sobreviverá. Não é raro que isso aconteça em Loana porque eles não têm bons remédios. Ele conta que costuma reunir as crianças e as ensina a escrever e ensina matemática. Esse garoto é um órfão chamado Jill, que só tem 6 anos, mas é tão preparado que até impressiona o próprio Will.
Will. Ele fala que se o garoto tivesse uma educação adequada, poderia se tornar um grande homem, mas as crianças daquele povoado são consideradas delinquentes toda a vida. Por mais que Will odeie isso, ele não pode mudar. Ele fala que Alicia não deve se culpar por isso. Em casa, ela pensa que teve o melhor ambiente de aprendizado, uma família, e pensa que nascer em lugares diferentes cria uma disparidade tremenda. Ela pensa que é uma vergonha. Não é que ela queira ajudar a vila. Não faz sentido, mas provavelmente a heroína teria salvado ele, e parece humilhante que ela não possa fazer algo que a heroína faria. Ela não pode ficar se escondendo atrás de sua idade e de sua força. Então ela vai até a loja de plantas comprar a planta para a febre e o Paul diz que ela não precisa pagar, mas espera que ela continue indo até a loja. Ela leva a planta até Will e ele diz que não curará as feridas do garoto, mas o manterá vivo e agradece. Ela diz que não tem força, acreditou que poderia ser uma grande vilã, mas de nada serve se não pode fazer nada na hora da verdade e a partir de agora se concentrará nos seus estudos e se esforçará para ser uma vilã que entre para a história. Will fica parado se perguntando, vilã? Na biblioteca, uma energia sai de Alicia e uma nova prateleira de livros aparece cheia de grimórios. Ela explica que a magia tem vários níveis. A de nível 50 e superior requer mana das 5 grandes famílias. A maior magia registrada é de nível 100, mas em uma parte do jogo, a heroína e o príncipe superam esse nível. Como vilã, ela está destinada a ser menos que a heroína, mas isso não significa que ela não deve se esforçar. Ela começa a praticar magia e depois de alguns dias já consegue a magia de nível 5, que é de mover objetos, mas se sente cansada e com dor de cabeça. Ela pensa que não tem dormido e que deve descansar por uns 5 minutos. Mas nesse momento ela escuta o seu pai chamando. Ele diz que o rei o veio visitar e quer vê-la. Ela pensa que é seu primeiro juízo como vilã em 2 anos. Duque pergunta por que o rei quer ver Alicia. O rei diz que tem muito tempo que ele não sabe das histórias dela. Duque pergunta se é só isso mesmo. E o rei observa que o filho foi com ele porque duvidava disso. Quando chega na sala, ela percebe que todos os líderes estão reunidos e se pergunta se é uma vilã conhecida. O rei pergunta o que ela pensa da forma de operar do reino. Ela lembra de Jill e diz que odeia o tratamento preferencial da nobreza. Afinal de contas, os mais incompetentes são os que mandam só porque são nobres. Isso se aplica a toda a nobreza. Para ser nobre só precisa de mana, mas mana e destreza política são coisas diferentes. Por mais talentoso que seja um plebeu, ele nunca terá nenhuma oportunidade. E ela pergunta quanto talento eles estão desperdiçando com esse sistema. Isso é tão absurdo que ela sente até dor de cabeça. O pai de Gale se sente ofendido, mas o pai de Finn diz que ela é só uma criança. O rei faz uma última pergunta. Ele pergunta se ela entende que o que ela disse se aplica a ela também. E ela diz que não se importa de pertencer a uma das 5 grandes famílias. Ela diz que nasceu nessa família por pura sorte. Querer se apegar a seu status à custa de pessoas com mais talento seria algo muito vulgar. O rei diz que ela é uma criança muito esperta, uma menina muito peculiar. Saindo da sala no corredor, ela fica aliviada por já ter acabado. Ela está muito cansada e pensa que não sabe se pode responder o que diria uma vilã. Precisa descansar, mas sua visão fica turva e ela desmaia. Duque a segura em seus braços e percebe que ela está com febre. Albert aparece e diz que vai levá-la para o seu quarto, mas Duque diz que ele mesmo vai levar. Então ele leva ela no colo para o quarto. No quarto, ela finalmente acorda e ele pede para que ela tome o remédio, mas ela não responde, ela não abre os olhos, então ele coloca o remédio na boca dele e da boca dele ele passa o remédio para a boca dela. Nesse momento da história, o Duque tem 15 anos e a Alicia tem 10. Nesse momento eu só conseguia pensar no Seijinho falando: Jacob, dá um imprinting num bebê! Alicia desperta e percebe que está melhor e pensa que é tudo graças ao medicamento do príncipe. Ela fica envergonhada, mas pensa que isso a salvou e que o príncipe só vê ela como uma irmã mais nova e ela não deve se preocupar com isso. Como vilã, ela deve se concentrar em outra pessoa, a heroína. Alicia decide se infiltrar na academia de magia para investigar, mas logo ela percebe que está perdida. Ela não pode perguntar para que lado fica a academia porque senão ela vai ser descoberta. Nesse momento, uma garota aparece perguntando se ela está perdida. A garota se chama Liz Carter.
Ela explica que é uma plebeia e que sua família tem uma padaria no povoado. Alicia percebe que ela é a heroína. Como no jogo não tinha nome nem aparência, não tinha reconhecido. Alicia se apresenta e a garota segura sua mão, perguntando aonde ela quer ir. Alicia responde que ela quer ir ao edifício da academia. Liz então segura sua mão para levá-la até lá. Quando chega na academia, algumas garotas cumprimentam e Alicia se esconde para não ser descoberta. Quando Liz vai apresentar Alicia, ela percebe que ela já desapareceu. Duke aparece e Liz começa a conversar com ele e as garotas observam e dizem que eles foram feitos um para o outro e que vão apoiar sua relação. Alicia pensa que se tudo correr como o jogo, Liz ficará com o príncipe, então é lógico que eles sejam amigos. Depois de um tempo, ela observa que pela hora todos estão em aula, assim ninguém a verá entrando. Ela explora a academia e fica impressionada ao ver a quantidade de livros sobre magia, e pensa que quer estudar na academia. Ela observa um aviso em um quadro, e enquanto isso, na sala de Albert, algumas garotas estão comentando que tem uma garota na sala de documentação. Ela está escrevendo a resposta para um problema que eles escrevem no quadro todas as semanas. Uma das garotas comenta que esses problemas são muito difíceis, e dizem que se ela consegue resolver problemas assim, é filha de uma família aristocrata. Tem apenas 10 anos e um cabelo preto. Albert fica desconfiado e Duke diz que é justamente o que ele teme. Eles chegam até a sala de documentação e veem que Alicia está escrevendo. Quando ela termina, pensa que a resposta é digna de uma vilã, mas ao olhar para trás ela percebe a presença de Albert e ele grita o nome dela. Em casa, andando pelo corredor, ela fala para si mesma que Albert não precisava ter tratado ela daquela maneira. Então ela escuta o seu pai falando com o pai de Gale sobre uma divergente e falando que ela pode ser perigosa. O nome do pai de Gale é Joan. Vou falar Joan. O nome do pai de Gale é Joan. Ele fala que é necessário ter cuidado, pois ela tem um talento fora do comum. Sem querer, Alice acaba empurrando a porta e eles percebem a presença dela. Joan fala que vai apagar a memória dela, mas ela fala que não dirá a ninguém que Liz é uma divergente. E recorda que no jogo, o talento excepcional da heroína é considerado perigoso. Joan pergunta se ela vai fingir que não ouviu nada do que eles estavam falando. Ela diz que sim, e que Liz não parece ser capaz de causar algum dano ao reino, então ela acredita que eles não devem se preocupar. Joan pergunta se ela a conhece, mas ela diz que foi só um pressentimento e fala que já está tarde e que vai pra cama. Ela pensa que as 5 grandes famílias têm Liz na mira. Ela odeia reconhecer isso e não pode ficar para trás. Depois de alguns treinos, Alicia consegue limpar objetos sujos usando magia. Essa é uma magia de nível 10. Ela esperava aprender algum feitiço para purificar a água em Loana, mas esse é só de nível 25. E ela pensa que talvez deveria provar um feitiço de nível 25. Albert chama Alicia e avisa que tem visitas, e pergunta se ela quer tomar um chá com eles. Ela percebe que uma das visitas é Liz. Albert pergunta se elas já se conhecem e Liz fala que no outro dia ajudou Alicia a entrar na academia. Albert a ajudou na cerimônia de ingresso e ela ajudou Alicia da mesma forma. E pergunta se ele não acha que é uma coisa do destino. Albert fica envergonhado e fala que desejaria passar mais tempo assim com ela e com Alicia. Alicia pensa que ele não deve usá-la para flertar e certamente Liz vai ganhar seu irmão em pouco tempo. Duke convida ela para sentar do seu lado e eu acho essa cena muito engraçada que ele tá batendo a mão no sofá mandando ela sentar. Curtis diz que eles estão decidindo o que fazer para o festival escolar, e Alicia diz que nesse caso ela só vai atrapalhar, mas Gale diz que também é um evento para o público. E se ela tiver alguma ideia, deve avisar. Ela percebe que nesse festival, Duke e Liz se tornam mais amigos, e como vilã, ela não pode ficar de braços cruzados. Ela começa a pensar no que pode fazer, e Liz diz que ela está se esforçando para pensar em algo e fica feliz com isso. Alicia pensa que está dando uma boa impressão para ela e tem que fazer algo. Ela comenta que Liz usa todos os elementos mágicos e sugere que ela faça uma atuação com magia. Alicia pensa que ela é uma heroína humilde e não vai querer mostrar seus poderes, mas para surpresa de Alicia, Liz diz que seria maravilhoso, e todos concordam. Liz pergunta se Alicia gostaria de se apresentar com ela, mas ela diz que não, pois não estuda na academia. Liz fala que eles cuidarão de tudo, e Alicia pensa que se ela é uma heroína, deveria perceber que ela não quer fazer isso. Liz fala que vão se divertir muito, e o Duke diz para não obrigar Alicia. Alicia diz que não subiria no palco com ela nem em 1 milhão de anos. Liz pergunta se ela fez algo de mal. E Alicia responde que nem todo mundo precisa ir com a cara do outro. Basicamente isso.
e que elas não precisam se obrigar a se darem bem. Liz diz que nesse caso não tem problema, elas vão se tornar amigas quando conversarem mais, ela tem certeza disso. Albert diz que ela tem razão, Alicia não pode dizer que não vai com a cara da pessoa sem nem conhecer, e sugere que elas conversem um pouco mais. Alicia aceita, mas diz que mesmo assim não vai subir no palco com ela. Elas começam a conversar e Alicia fica entediada. Liz pergunta qual a flor favorita e Alicia diz que é o lírio dos vales. Debaixo da sua beleza oculta um veneno muito potente. Liz diz que gosta de margaridas. Alicia já não suporta mais as perguntas até que Liz pergunta o que ela gosta de fazer. Nesse momento, Alicia usa magia e faz um vaso chegar até sua mão. Ela diz que é isso que gosta de fazer. Ela entrega uma margarida do vaso para Liz e diz que é uma flor perfeita para alguém tão boa quanto ela. Nesse momento, os garotos ficam impressionados porque ela está usando magia. Albert diz que não sabia que ela podia usar magia e eles comentam que ela pode ter uma divergente. Ela se pergunta por que todos estão tão alterados. Albert pede para os meninos irem embora e pede para Alicia ir para o quarto. Alicia se pergunta o que está acontecendo e Liz segura sua mão dizendo que ela não deve preocupar por nada porque Albert vai solucionar tudo. Em Loana, Will explica que em geral as pessoas não podem usar magia até os 13 anos. Uma vez conheceu alguém tão jovem quanto ela que usava magia. Todo mundo dizia que ele tinha talento e ele seguiu subindo de nível até chegar no nível 80, mas ele subestimou suas próprias habilidades e tentou fazer magia de nível 100 e como resultado seu mana se descontrolou e ele não pôde mais voltar a usar magia. Ele diz para Alicia que ela deve recordar isso. Ela tem que aprender magia por ordem e por nível. Nesse momento, Jill acorda e Alicia se apresenta, mas Jill não fala com ela. Will pede perdão e diz que ele passou por tanta coisa que ele não consegue se abrir com os demais. Então Alicia decide que é hora de agir como uma vilã. Ela diz que Jill não deveria viver, porque enquanto ele viver, ele não poderá evitar contato com as outras pessoas, e pergunta se ele acha que pode fugir de tudo que dá medo. Se for assim, teria sido melhor que ele não tivesse tomado o medicamento que ela levou. Ele diz que ela fala tudo isso, mas ninguém pediu a ajuda dela, e ela nunca entenderá o que ele sente. Ela diz que não tem nem ideia porque eles vivem em mundos diferentes. Mas ela deu o medicamento, então é sua responsabilidade. Se ele tem tanta certeza que não quer viver, então ela estará encantada em fazer com que ele não viva. Ela mostra sua magia e pergunta se ele quer viver. Ele joga um travesseiro nela e ela purifica o travesseiro. Ela percebe que ele pode lutar e ele diz que é claro que pode fazer isso. Então ela diz que não deixará que façam mal para ele e fará todo o possível para que ele viva. Ela o ajudará e se ele quer sair daquele lugar, ela o levará com ela. Ele pergunta por que ela faria isso, mas ela diz para ele não ficar equivocado, ela só quer utilizá-lo, sabe que ele é capaz e será uma ferramenta excelente. Porque no fim, ela é uma vilã. O garoto fica confuso ao ouvir isso e pergunta para Will do que ela está falando. Will diz que ela é um pouco estranha, mas no fundo é uma boa garota. Alicia diz que não é uma boa garota, ela é uma vilã. Jill diz que será uma ferramenta excelente para ela. Não quer que ninguém pense que ele é um mal agradecido. Ele sorri agradecendo pelo medicamento e ela diz que ele é muito fofo quando sorri, mas ele reclama dizendo que ele não é fofo. Os líderes conversam sobre Alicia e o seu pai levanta a possibilidade dela ser a santa, mas o rei diz que Liz é a santa sem dúvida. Nenhum plebeu é capaz de manejar todos os elementos mágicos. Alicia também é excepcional por usar magia só com 10 anos, mas ela é de família nobre, então não é tão raro. O pai de Eric relembra que a rosa nasceu para Liz, só quem faz florescer a rosa dourada é a santa. O rei diz que uma garota dessa idade corre o risco de perder o controle de seu mana, então Arnold, pai de Alicia, e Joan, o pai de Gale, devem treiná-la e vigiá-la para que ela possa controlar sua magia. Albert conta para Alicia que Liz se descontrolou com a sua magia. Aconteceu quando ela estava ensaiando para a atuação de magia que Alicia tinha sugerido. Alicia pergunta se agora ela não pode mais usar magia, mas Albert fala que não foi tão grave do que os professores estavam tentando controlar o mana dela. Alicia pensa que é menos mal, afinal de contas ela necessita da sua inimiga. O treinamento de Alicia começa e o pai dela diz que o rei abriu uma exceção e adiantou o ingresso dela na academia de magia. Ela poderá ingressar com 13 anos e ela deve seguir trabalhando duro até lá. Depois que os 3 anos se passam, quando ela vai falar com o rei, Joan diz que ele supervisionou ela nesses últimos 3 anos e ela nunca perdeu o controle do seu mana. Ela fala para o rei que está no nível 80 e ele fica impressionado. E ele diz que é mais do que esperava. Como prometeu, ele aprova o ingresso dela na academia de magia, mas ele pede um favor. Ele pergunta
se ela aceita servir como vigilante de Liz. Alicia pergunta para o rei o que isso significa. E o rei pergunta se ela conhece a lenda da santa. Ela diz que sim, um dia aparecerá uma garota amada pelos deuses, uma santa que trabalhará para a família real para trazer a prosperidade. O rei diz que ela sabe bastante. Ela fala que leu em um livro, mas na verdade isso era explicado lá no jogo. O rei diz que eles acreditam que Liz é a santa e pergunta o que Alice achou dela. Ela responde que acredita que a cabeça dela é um campo de flores. O rei diz que ela é implacável. Joan entrega alguns papéis para ela e o rei explica que aquilo é o que Liz escreveu sobre o povo de Loana. Alicia se pergunta o que são aquelas fantasias infantis. O rei diz que a santa ajudará o governo e deverá poder emitir juízos realistas. Por isso ele quer que Alicia guie para que ela seja uma santa respeitável. Alicia pensa que se é assim, ela seria a melhor pessoa do mundo e não uma vilã. Arnold se opõe e o rei explica que muita gente gosta de Liz. No entanto, esse amor já não é só carinho e começa a ser uma adulação, uma bajulação. Já não resta ninguém na academia capaz de dizer algo negativo para Liz. Alicia se pergunta se é porque a trama a protege. Arnold diz que quem fica contra Liz é criticado diante dos seus admiradores, são repudiados e tratados muito mal. E diz que Alicia pode negar se ela quiser, ela não precisa ser má. Mas ao ouvir tudo isso, Alicia fica muito animada e fala que aceita encantada. Ela será a vilã. Na casa de Will, ele pergunta o que o pessoal do castelo estava pensando e Jill pergunta o que Alicia ganhará com isso. Ela diz que não aceitou fazer isso de graça. O rei teve que aceitar as suas condições. Jill deixará o povo e irá com ela, porém vai atuar como seu servo. Ele pergunta se para trabalhar como servo não precisa ser nobre também, mas ela pergunta se ele quer ir ou não. Ele diz que sim e ela fala que é muito bom, afinal de contas, a vilã descobriu a aptidão dele. Ele deve aproveitar essa oportunidade. Will diz que nunca alguém havia deixado o povo, e Alicia diz que isso acaba de começar. A santa tem o povo de Loana na mira, e o resto do mundo se interessará por eles. Esse povoado vai mudar. Ela pergunta a Will se ele gostaria de voltar para o castelo. Ela pensou em pedir ao rei que o ajudasse também. Ele diz que agradece, mas ele é um delinquente e aceitou seu destino quando chegou no povoado. Voltando, ela pensa que colocou ele numa situação complicada. Nesse momento, uma mão segura a perna dela. Ela se prepara para sacar a espada, mas percebe que é uma pessoa cheia de feridas. É uma garota que pede ajuda. Alicia pensa que é uma vilã e não pode atuar por impulso, e sim pela lógica. Ela leva a garota até uma fonte e percebe que não conseguirá tratá-la usando aquilo. Muitas pessoas começam a observar e ela pensa que salvar uma ou duas vidas por mero capricho é algo que fariam a vilã. As pessoas ao redor percebem que ela está usando magia e ela começa a tratar a garota. Jill aparece junto com Will e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que a garota pediu ajuda e vendo que muitas pessoas estão se aproximando, ela cria uma barreira mágica deixando apenas Jill e Will junto com ela. Alicia percebe que a garota tem muitos ferimentos e algumas queimaduras, inclusive a perna dela está necrosando. Jill diz que nela não tem mais salvação. Quando esse tipo de coisa acontece em Loana, a pessoa já está destinada a não sobreviver. Alicia pensa que acreditou que era capaz de fazer qualquer coisa, mas este é um jogo e ser rival da protagonista não faz ela ser onipotente. Há coisas que ela não pode solucionar, mas ela pensa que no fundo a vilã é uma mulher forte e pensa que uma vilã de verdade não se rende até o final. Na magia escura, há muitos feitiços para curar, mas os que ela conhece só curam inflamações e a pele áspera. Ela começa a usar magia e pensa que se qualquer um pode curar a pele, ela pode curar muito mais. Do contrário, ela não seria a maior vilã do mundo. Ela começa a usar magia, a garota começa a gritar e sua pele fica curada. Porém, Alice observa que a perna dela não tem mais salvação e decide retirar. Com a espada, ela amputa a perna da garota. Depois disso, ela usa magia na perna da garota e a garota finalmente acorda e pergunta onde está sua perna. Alicia diz que a perna dela já tinha morrido. E se tivesse deixado, a garota estaria correndo perigo, e que ela sobreviveu de uma forma genial. A garota tenta agradecer, mas Alicia diz que ela não deve agradecê-la. Ela não ajuda pessoas por bondade e espera que a garota pague. Ela pergunta o nome da garota e a garota diz que se chama Rebecca. Alicia diz que Rebecca será sua informante. Ela remove a barreira, mostrando para as pessoas que Rebecca está bem. Na casa de Will, Jill pergunta o que é que ela quis dizer quando ela falou que a garota seria sua vigilante.
Alicia responde que ela tem que conhecer melhor Loana, e Jill pergunta se ela acha que pode mudar o lugar. Ela diz que só será quem move os fios nas sombras, os habitantes que vão mudar. Will diz que não pensa em abandonar o povo. Ouvir ela falar isso faz ele querer ficar para ver como tudo vai mudar, mesmo que ele não possa ver literalmente. Eles seguem até a barreira de Loana e Jill toma uma poção para poder sair da barreira. Quando sai, ele observa que é tudo diferente e se pergunta se fez algo ruim. Eu acredito que nessa hora ele se pergunta se fez algo ruim, não sei se essa era a ideia, mas foi o que eu entendi. Porque ele sempre viveu naquele lugar tão cheio de violência, de pobreza, e quando ele sai, ele escuro, é sempre muito escuro, sem cor. E quando ele sai, ele vê o mundo todo colorido. Então ele se pergunta se ele fez algo ruim para ter vivido naquele lugar e não ter tido nem a oportunidade de ver aquele mundo colorido lá fora. Mas Alicia diz que ele não fez nada de ruim, e nesse caso ele deve caminhar de cabeça erguida. Antes de ir para a academia, Alicia se despede do seu pai e pede para o pai contar por que não deixou ela fazer o exame de esgrima. Ele diz que é porque ela é muito boa e ela diz que vai tomar isso como cumprido. Ela pensa que finalmente chegou o momento da santa contra a vilã. Tudo vai começar. Na academia, todos começam a comentar sobre a presença dela e algumas garotas se aproximam dizendo que Liz falou sobre ela e uma delas toca no cabelo de Alicia dizendo que lembra o cabelo de Harry. Alicia bate na mão da garota dizendo que elas são grosseiras e dão nojo. Liz aparece para cumprimentar e as garotas contam o que aconteceu. Alicia diz que elas estavam confiantes demais. Liz fala que isso não é razão para bater em ninguém e que ela deve ser valente e pedir desculpas. Mas Alicia diz não, obrigada, e vai embora. Jill pergunta para ela se foi uma boa ideia brigar na frente de tanta gente. Ela diz que foi uma apresentação perfeita, para uma vilã não poderia ser melhor. Jill respira fundo e pensa que ele tem que ser forte. Quando ela está prestes a continuar falando, ela simplesmente desaparece e Jill começa a procurar por ela. Mas ela está na biblioteca e o príncipe levou ela até lá usando magia. Ele pergunta por que ela não negou o pedido do rei. Alicia pensa que, a essa altura, ele já está apaixonado pela heroína e fica animada ao pensar que ele desconfia dela como vilã. Ela responde que aceitou para poder dizer o que bem quiser da santa. E se o rei pediu, ela não poderá ser castigada por fazer o mal. Do que observa que ela está usando o colar que ele presenteou anos antes, ela pensa que ele vai arrancar e seria uma cena perfeita para uma vilã, mas na verdade ele acaba beijando o colar e isso deixa ela envergonhada. Ele diz que está feliz de ver que ela continua usando e diz que ela é fofa e pergunta que maldade uma garota que fica tão envergonhada daquela maneira poderia fazer, mas ela afasta ele dizendo que embora ele seja o príncipe, estes não são modos. Ela sai correndo e pensa que não esperava por isso. Se pergunta como é que ele é capaz de fazer isso com uma mulher que ele não ama. Jill finalmente encontra ela, ele chama ela e diz que ficou assustado porque ela sumiu e pergunta por que ela está com aquela cara. Ela diz que não é nada e pensa que esse erro não é próprio de uma vilã, ela não pode continuar assim. Na hora do chá na academia, todos estão reunidos. Alicia pensa que esse é o cenário perfeito e acredita que é hora de começar. Ela pega o que Liz tinha escrito sobre Loana e pergunta se ela acha que todo mundo é igual e que o problema do país é a hierarquia. Liz diz que sim, por isso acredita que deveriam eliminar os muros que odeiam Loana e que simbolizam a pobreza. As pessoas poderiam viver livres e felizes. Os cidadãos teriam um melhor futuro, todo mundo seria feliz e não haveria desigualdades. Alicia joga os papéis e diz que é superficial demais e pouco realista. É tão chato que custou para ela ler até o final. Liz pergunta o que ela vê de irreal. Alicia diz que é impossível que todos sejam iguais. O que ela escreveu é mais um sonho. Ela acha que sem muro as desigualdades acabariam, mas sem as medidas adequadas só pioraria a ordem pública. Ela pergunta se Liz não acha que eles odeiam a nobreza depois de terem sido oprimidos. Ela tem que ver a realidade e fazer o que tem que ser feito pouco a pouco. Isso é o que falta no que ela escreveu. Albert intervém e diz que já é suficiente, mas ela diz que só está dizendo o que faltou no que a Liz escreveu, e achou estranho que ninguém tenha dito isso antes. Nessa hora, quando a Alicia tá debatendo com a Liz, no olho do Henry, só no olho do Henry, tem vários meninos no grupo, mas no olho do Henry aparece um brilho, como se ele estivesse meio que acordando. Aparece esse brilho e ele fica meio espantado. Mas aparece esse brilho e só no olho do Henry. Voltando para a discussão, a Alicia fala que só está dizendo o que faltou no que a Liz escreveu e que é estranho que ninguém tenha dito isso antes. Eles demonstram seu amor estando cegos. São muitos, mas não servem para nada. Liz diz que não se importa que ela
ela a insulte, mas deve deixar os seus amigos em paz. Alicia diz que todo mundo gosta dela pela sua alegria, beleza e mana. Ela é a viva imagem da desigualdade, mas Alicia não acredita que todos têm que ser iguais. Mesmo que se pareçam muito, nunca serão iguais, mas isso é o que impulsiona as pessoas a serem ambiciosas, melhorar e crescer. Ela pergunta se Liz acha justo que ninguém reconheça as forças dos outros em nome dessa igualdade. Liz diz que não é isso, e Alicia pergunta que ideia de igualdade ela tem. Como é tão poderosa e afortunada, não sabe o quanto influencia os demais soltando essas palavras bonitas sem pensar. E quando essa falação já não servir mais, os desvalidos devem assumir a carga de tudo. Liz diz que ela tem razão e que não tinha pensado por esse lado, mas ainda assim acha que não deve renunciar a seus ideais, quer que todo mundo seja feliz. Alicia pensa que ninguém confiaria em uma heroína que se rende facilmente. Ela sai dizendo que esperava ter tido um debate mais construtivo e vê que perdeu seu tempo. Duke parece satisfeito com a situação toda e um garoto loirinho se aproxima de Liz e fala que ela deve ignorar Alicia. Mas Liz fala que Alicia falou para o seu bem. O garoto fica com raiva, Alicia fica animada com a situação toda e pensa que se Liz voltar a falar essas coisas bonitas, ela não vai hesitar em calar a boca dela, porque ela é a vilã da história. Alicia segue agindo como vilã, e quando Liz começa a falar de seus ideais que Alicia considera defeituosos, ela a faz parar. Ataca seu discurso de heroína de que todos deveriam ser amigos, e por isso na escola todos comentam que ela é antipática, que maltrata Liz e se aproveita de sua bondade. Alicia pensa que a odeiam o suficiente para que não reine a paz na academia. Aquele garoto loiro que pediu para Liz ignorar Alicia, em especial, está bem descontente com Alicia. Jill pergunta por que todos ficam ao lado de Liz? Ela não faz nada além de tomar chá sentada. Alicia diz que isso significa que demorará mais tempo para guiá-la até o seu destino. Em resumo, seguirá aumentando sua má reputação, pois é a melhor vilã da história. Ela fala que nessa noite vão a Loana e por isso deve terminar sua tarefa logo. Jill diz que ela é uma vilã muito aplicada. Em Loana, Rebecca informa que a maior parte das pessoas está descontente, inclusive os mais violentos disseram que arrasariam com tudo se saíssem do povoado. Alicia diz para Rebecca que sua segurança é primordial e com a perna dela ela não consegue correr se acontecer alguma coisa. Rebecca diz que ela não precisa se preocupar, que todo mundo sabe que Alicia a defende e não farão nada com ela. Alicia pensa que assim ela parece uma vilã de verdade. Rebecca diz que se deu conta de algo. Como todos já nasceram ali, eles se davam por satisfeitos e achavam que não podiam fazer nada. No entanto, alguém que ia morrer sobreviveu e agora parece que eles pensam que podem fazer algo. Ela não quer desmotivá-los e por isso vai seguir. Se alguém vai trazer a mudança, que sejam as pessoas do povo. Rebecca pergunta se Alicia acha que algum dia esse povo será livre. Alicia diz que graças a Liz e sua grande influência, as pessoas agora estão interessadas, mas ainda não chegaram a um ponto de fazer algo. Will diz que uma mudança dessa magnitude não ocorre da noite para o dia, que eles não devem se precipitar. Rebecca pede para Alicia algumas plantas para que eles cultivem lá, mas Alicia diz que não, pois vilãs não dão presentes. Jill diz que Rebecca precisa negociar, então ela diz que relatará os avanços e Alicia concorda. Em casa, Alicia está escrevendo e Harry se aproxima e pergunta se é sobre Loana. Ela diz que ultimamente ele não tem andado com Alan. Ele diz que está mantendo distância do irmão. Como estão juntos desde o nascimento, achou que ele era a pessoa que mais o compreendia. Mas quando entrou na academia, ele só faz falar de Liz. Liz vai, Liz pra lá. Ele acha que já não o conhece mais. Porém, Liz se aproximou de Harry e falou que isso não era nada demais. Que ele deveria concentrar-se em si mesmo e com isso ele sentiu como se bebesse água com a garganta seca. Sentiu que ela estava salvando ele. Mas quando Alicia e Liz falaram sobre o ensaio, ele achou que ela tinha bastante razão. Mesmo que o resto dos garotos tenha dito que ela só foi buscar briga, ele realmente acreditou que ela tinha razão. Mas quando ele falou isso para Alan, que os argumentos de Liz eram inocentes, o irmão simplesmente se afastou. E com isso, Harry sentiu que já não o conhecia, não só como irmão gêmeo, mas como pessoa. E desde então não sente vontade de se juntar com Liz e com seu grupinho.
Harry pergunta o que ela está tramando, porque se ela foi discutir é porque tinha seus motivos. Mas ela fala que não é nada. Ele percebe que ela não quer contar e diz que não vai insistir por hoje. Vai se retirar, mas está inconformado. Quando ele está saindo, ele mostra que tem um convite para tomar chá com o rei e o grupo de Liz. Antes de entrar na sala, Albert adverte Alicia dizendo que ela não diga nada indevido. Ela pensa que não é um evento comum, como os demais. Isso acontece no jogo, é a prova da Santa. E você ganha mais pontos de Santa se der a resposta correta. Mas a vilã não aparece no jogo e ainda assim a convidaram. Então ela assume que essa é uma prova de vilã para ver como é que ela está se saindo vigiando Lee. Durante o chá, Alicia pensa que os irmãos a odeiam igual no jogo. Embora seja triste, ela sabia que chegaria esse momento. O único que se comporta de outra maneira é Harry. Gale e Eric já deixaram bem claro que a odeiam. Finn e Curtis estão se comportando como no jogo, estão no meio dela e de Liz mantendo distância. Mas o que está mais diferente é o príncipe. No jogo ele só sorri para a heroína. Sempre era muito distante de Alicia. E isso alimentou o ódio da vilã. Mas é um pouco diferente do jogo, porque essa prova da Santa é na verdade a prova da vilã. O rei pergunta se Alicia lembra que há 3 anos ela previu a queda financeira de Duran. Ela recorda que foi no dia que entrou escondida na academia. O rei explica que as coisas estão acontecendo como ela previu e ele ficou assombrado que ela tenha tido tal juízo naquele momento. Liz diz que Duran tinha medidas econômicas de êxito, mas Alicia diz que havia um desajuste entre sua capacidade produtiva e de compra. Qualquer um teria visto que não aguentaria muito. Liz diz que deveriam se aliar com eles, e Alicia diz que é uma nação que está quebrando e pergunta o que é que eles ganhariam com isso. Liz diz que é uma pena que ela só veja o que pode ganhar ou perder. Ajudar alguém requer sinceridade. Alicia diz que se a sinceridade bastasse, eles não estariam em queda. Gale pergunta então o que ela faria. Alicia diz que agora que Duran está debilitado, devem fazer com que sejam seus vassalos. Liz diz que seria crueldade e os meninos concordam, porque eles concordam com tudo que ela fala. Alicia diz que a maior preocupação do reino não é Duran, e sim Laval, que é maior e com quem eles têm uma relação complicada. Não ganhariam muito ficando com Duran, mas perderiam muito se Laval conquistasse. Eric diz que ela tem razão, seu pai disse que as pessoas estão muito nervosas na fronteira com Laval. Nesse momento eu pensei que Eric talvez também esteja acordando, mas é só uma suposição, não sei como é que vai se desenrolar isso também, já que Eric usou a razão em algum momento da história. Alicia diz que Duran não precisa que outra nação ofereça ajuda, eles precisam restabelecer sua economia, por exemplo, ganhar dinheiro exportando seus produtos. Liz recorda que eles são famosos por suas batatas e podem modificá-las para que ganhem mais dinheiro. Se todo o país produzir, deverão obter mais ganhos. Os garotos dizem que é uma ideia maravilhosa. O rei diz que não poderia estar mais contente em ver uma juventude tão brilhante. Alicia respira aliviada e pensa que, como vilã, ela passou na prova. Andando pelo corredor do castelo, Alicia pensa que está esgotada. Depois que o rei foi embora, todos ficaram ao redor de Liz e ela tem nojo. Ela se perde e observa que no corredor tem quadros da família real e percebe que em um determinado lugar arrancaram um quadro e só tem a marca, não tem mais o quadro. Em outro quadro, ela observa uma criança que parece com o Duque, só que na verdade é o rei quando era criança, e tem um homem ao lado dele, que provavelmente é o Will. Ela vê que o rosto do homem é familiar, mas antes que ela possa pensar muito, o príncipe aparece e diz que é um quadro antigo do seu pai e do seu tio. Alicia pensa que mesmo tendo um irmão mais velho, quem ficou no trono foi o irmão mais novo. Porém, isso não é um assunto que ela possa abordar por mera curiosidade. Ela sai andando e o príncipe pergunta se pode acompanhá-la até a saída, mas ela pergunta se ele não prefere ficar com Liz, e pergunta também se ele está vigiando para que ela não faça nenhuma maldade. Ele diz que não, na verdade ela se perdeu e a saída fica para o outro lado. Ela fica envergonhada e anda atrás dele. Ele pergunta se está indo muito rápido, mas ela diz que não, e pensa que no jogo, a única pessoa para quem ele sorri é a heroína. Porém, esse sorriso dele não parece falso. Ele pede para segurar a mão dela e eles descem as escadas. Enquanto Alicia treina, Harry se aproxima de Jill e diz: "Você veio de Loana, né?" E Jill responde: "Sim, e aí, qual é o problema?" E aí Harry percebe que, de fato, ele realmente veio de Loana, porque ele só estava supondo.
Harry diz que percebeu porque Alicia e ele parecem simpatizar muito com Loana, e por isso pensou que Jill seria de lá. Jill diz que ele o enganou, e Harry diz que Jill teme a todos, exceto Alicia, e ele será o ponto fraco dela. Se quiser ficar ao lado dela, deve esconder o que sente, ou alguém se aproveitará. Jill pergunta por que ele está falando isso, e Harry diz que Alicia briga muito com Liz, porque a odeia, e gostaria que tivesse alguém pronto para detê-la. Alicia aparece e diz que ele está enganado, ela não odeia Liz. E Harry pergunta o que é então? Ela pensa que não pode dizer o que está fazendo, então diz que seu sonho sempre foi ser uma vilã e se sente bem enfrentando alguém tão popular e perfeita como Liz. Harry começa a rir e ele não para de rir até depois que eles saem do treino. Ele diz que ela deveria ter falado antes, e ele observa que enfrentar Liz é um objetivo perfeito, porque se estivesse em um mundo fictício, ela seria a protagonista da história. Ela é especial, tudo que diz é especial. Sempre pensou que as garotas tão boas não eram seu tipo, mas ele se sente muito atraído por ela. Jill pergunta se ele acha que é por culpa da magia, e Alicia pensa que, embora ela seja santa, parece pouco natural que tudo lhe saia tão bem. Harry diz que não acha que ela está manipulando as pessoas com magia, porque você pode usar magia para manipular, mas não por muito tempo. E seria impossível ela manipular todos por tanto tempo. Ou será que não? Alicia fala que não conhece toda a magia que existe, mas talvez esteja escrito em algum grimório antigo, embora não tenha lido porque eles estão em línguas antigas. Harry pergunta se ela realmente suspeita da magia, pois qualquer um gostaria de uma garota tão bonita. Jill pergunta se ele falou algo de mal, mas Alicia diz que não. Indo para a academia com Jill, Alicia pensa que ela não quer nem pensar que Liz tenha usado magia para manipular as pessoas. Ela se comporta de um jeito inocente igual no jogo, e é normal que os outros se sintam atraídos por ela. Mas ela se pergunta quando ela irá aparecer uma heroína. Alicia pensa que tudo está diferente do que acontece no jogo. Harry e Alan sempre estavam juntos no jogo, e Duke tratava bem a heroína. Inclusive, Loana só é mencionada por cima, mas nesse momento tem muitas diferenças. Os pensamentos dela são interrompidos por Jill, que está gritando, mandando ela correr. Ele está sendo segurado por dois homens, e quando ela olha para ele, um homem atrás dela bate na sua cabeça. Ela acorda em um armazém e percebe que foi sequestrada. No jogo, não sequestravam a vilã. Os três homens aparecem arrastando Jill, que está muito machucado. E nessa hora, a única coisa que eu pensei foi: pega eles, frita eles, faz purê. Pega ele, frita ele, faz purê. No armazém, Alicia diz que se eles não quiserem morrer, é melhor soltar o garoto. Porém, quando ela tenta usar sua magia, percebe que não consegue, pois ela está com um colar que está anulando a magia. Os homens começam a rir e um deles bate no rosto dela. Ao ver a cena, Jill fala que ela deve fugir pela saída norte, mas antes que ele possa terminar de falar, um dos homens bate nele e fala que é para ele calar a boca. Outro diz que não conseguirão nada de dinheiro pelo garoto, e é melhor acabar com ele. Nesse momento, Alicia golpeia um dos homens e fala para Jill que precisam escapar, mas ele fala que não consegue porque ele está com a perna quebrada. Um dos homens diz que uma garota com sua magia selada não conseguirá vencê-los. Alicia pensa que, embora estejam num jogo, o que está acontecendo é bastante real e se nega a deixar Jill morrer, e por isso mesmo ela também não pode morrer. Ela consegue desamarrar suas mãos em uma lâmina e pega duas facas. Ela consegue imobilizar dois dos homens e Jill pensa que nossa, sotaque. Que sotaque é esse que não é o meu? E Jill pensa que mesmo nessa situação ela se mantém fria. Um dos homens, que é o último que sobrou, pega uma espada, mas Alicia consegue partir a espada dele. O homem corre para fugir, mas ela consegue derrubá-lo e quando está prestes a dar um golpe, que provavelmente não seria fatal, já que ela não deu golpes fatais em nenhum dos outros dois homens, ela ouve uma voz dizendo que já está tudo bem. É Liz, e ela usa sua magia para paralisar Alicia. Ela pergunta como Alicia pode fazer algo tão horrível. E Jill grita para Liz parar, porque os inimigos são os homens. Liz diz que viu Alicia atacando. Nesse momento, o homem que estava no chão puxa uma faca e vai em direção a Alicia. Mas Duke aparece e protege Alicia. Ele golpeia o homem e os guardas levam o homem embora. Duke pede desculpa para Alicia por ter chegado tarde, enquanto tira a faca que ficou cravada no braço dele. Alicia fica preocupada, mas ele diz que está tudo bem. Harry chega
chega e começa a curar Jill. Alicia? Eu tô falando igual, Alicia! Alicia respira aliviada, sentando no chão. Duke se sente mal ao ver que ela está machucada e coloca sua jaqueta nos ombros dela. Os outros garotos aparecem e Albert se aproxima de Alicia e pergunta se ela está bem enquanto faz um carinho na cabeça dela. Mas nesse momento, Liz fala que Alicia estava a ponto de acabar com a vida do homem que não estava resistindo. Jill protesta dizendo que eles estavam tentando acabar com os dois e Alicia só estava tentando proteger ele. Albert diz que se ela tivesse tentado dialogar, não teria que ter recorrido à violência. E aí ele se afasta dela. Alicia pergunta se ele não teria desembaiado sua espada se ameaçassem a sua família. Ele diz que não, e ela diz que ele perdeu seu orgulho como cavaleiro. Liz diz que ela não entende. A violência só traz mais ódio. Alicia diz que ela estava a ponto de morrer. E Liz diz, mas você não morreu, né? Continuando. Se tivesse tido fé e tivesse esperado, ela teria ido salvá-la. Ela tinha fé em seu vínculo como sua amiga. Alicia se pergunta do que é que ela tá falando e se é assim que as heroínas são hoje em dia. Liz diz que Duke foi correndo resgatá-la porque tinha fé. Nesse momento, o cabelo de Liz congela e quebra. Que satisfação, aspira. E ela percebe que Duke está atacando. Ele diz que não fez isso por ela e ela não deve acreditar nisso. Ela tenta se defender e pergunta o que é que está acontecendo com ele. Sem recuar, ele diz que se Alicia não tivesse atacado, teriam matado o garoto. E pergunta como é que alguém pode acreditar que ela é a santa. Ela tenta se explicar, mas nesse momento Curtis aparece e manda eles pararem. Eu acho engraçado que, tipo, tá o maior caos e Curtis chega, stop, galera, parou, e todo mundo para. Maravilhoso. Ele diz que já tá tudo bem e cura Alicia. Ela agradece, mas nesse momento percebe que perdeu um dente e Duke fica impressionado ao ver isso. Liz diz que cuidará dela, mas Duke diz que não será necessário. Ele já organizou tudo. Liz diz que não é o que parece. Ele não deve achar que ela não se importaria se eles morressem. Alicia diz que ela nunca toleraria que matassem alguém e pergunta se ela se importaria em olhar nos olhos das pessoas quando fala. Se voltasse a acontecer o mesmo, empunharia a espada. Prefere isso a ser morta. Essa é a realidade. Liz tenta se explicar, mas Eric diz que já basta. Alicia não sabe o que importa de verdade. Então Eric já tá perdido de novo. Pensei que ele ia mudar, mas esquece Eric. Inclusive, não é pra expressar opinião, mas Eric foi uma decepção, porque ele era tão bonzinho quando era criança e aí cresceu e ficou insuportável. Eric diz que ela não sabe o que importa de verdade. Alan diz que algum dia ela entenderá. Liz fica feliz ao ver que tem o apoio dos garotos. Duke pergunta se eles já terminaram de falar, porque se for assim, eles já estão indo embora. Ele pega Alicia no colo e ela diz que é pra ele soltar e não tratá-la como criança. Ele diz pra ela parar de se mover. Liz pergunta se Duke sente algo por ela, mas Gale fala que acha que ele só a vê como uma irmã. Confia. Liz diz que é menos mal, pois estava preocupada com Alicia, pois ela custa para fazer amigos. E de modo sombrio, fala que se Duke também se preocupa, ela fica feliz. Vendo isso, Curtis encara ela com um olhar confuso, com um olhar diferente. E Finn percebe e sorri bem discreto. Então eu acho que Curtis e Finn, eles também estão percebendo alguma coisa. Eu só não sei como é que vai se desenrolar, mas Curtis e Finn, eu tô muito desconfiada dos dois, que eles já estão entendendo ali o que é que tá... Eles estão entendendo que alguma coisa tá errada, mas não sei também como é que vai se desenrolar. No caminho de volta, Alicia diz que pode caminhar sozinha, mas Duke diz que ela deve pensar em Jill, pois ele não quer que sua ama caminhe. Alicia fala que está menos ferida que ele e que isso não é necessário. Duke para, encara ela e a abraça dizendo que ela é livre para fazer o que quiser, mas ela não deve fazer nada que coloque sua vida em risco. Ele está falando sério, pois quase morreu de susto. Ela se pergunta se é possível que no fundo o príncipe a ame, mas ela pensa que o príncipe acaba com a heroína e se pergunta por que isso está acontecendo. Seu coração está batendo muito forte e ela não sabe o que está acontecendo. Ela se pergunta por que se sente tão aliviada. E você acha a cena linda, mas aí você lembra que o príncipe tem 18 e a Alicia tem 13. Então, sigamos. Alicia acorda e percebe que o Duke está ao seu lado na cama e ele está sem camisa. Vamos lá? Ela se levanta assustada e se pergunta o que está acontecendo e onde é que ela está. Ela pensa que tem que pensar e manter a calma, mas com o Duke do seu lado ela não consegue pensar. E essa cena tem basicamente a mesma vibe daquela cena de por que Aureliana foi parar na mansão do Duke. Eu vou tentar colocar as cenas lado a lado, mas é basicamente a mesma coisa. A Aureliana acorda com o Duke do lado sem camisa, só que no caso o Duke já tá acordado,
no caso da Alicia, o Duque tá dormindo. E no caso do Duque, o Duque de Ireiliana, ele tem um nome, mas chamou ele de Duque por causa da posição dele. E o príncipe de Alicia, o nome dele é Duque, mas ele é um príncipe. Enfim, em ambas cenas, a garota acorda, não lembra do que aconteceu anteriormente e tem um homem sem camisa do lado delas. A diferença é a faixa etária. Qual é a faixa etária de Ireiliana? A diferença é que Ireiliana tem 18 anos e Alicia tem 13. Ou seja, alô, Polícia Federal? Alô, Polícia Federal! Alicia não consegue pensar com o Duque daquele jeito do lado dela e pensa que poderia seduzi-lo, mas pensa que quer ser uma vilã com integridade. Ela se pergunta o que deveria fazer, até que o Duque se mexe e ela pensa que, por enquanto, ela vai se retirar. Porém, quando ela levanta para sair, ele pede para ela ficar e mostra o colar de diamante, dizendo que tinha um roubado e ele encontrou no bolso de um dos sequestradores. Ele pede para ela se aproximar para que ele possa colocar o colar e depois de colocar, ele segura o rosto dela para beijá-la. Ela fecha os olhos, mas essa foi a cena que eu mais ri nesse anime, Calma. Ele segura o rosto dela para beijá-la, ela fecha os olhos, mas nesse momento, quem aparece? O Jason? Não, dessa vez quem empatou foi o Jill. Ele aparece perguntando, e aí Alicia, já acordou? E aí Alicia se assusta e joga o Duque para fora da cama e diz que assustou porque não tinha reconhecido o quarto. Harry aparece e diz que ele não é contra que o Duque tenha uma relação com sua irmã, mas pergunta se ela deu permissão. Duque diz, eu não toquei nela. E Jill faz a melhor cara possível e pergunta, então por que é que você tá sem camisa? Jill é o melhor personagem desse anime inteiro. Na sala, Jill diz que se preocupou porque ela não acordava. Ela diz que ele estava muito pior comparado a ela e pergunta se ele está bem. Ele diz que Harry o curou e curou o Duque também. Harry diz que parece que Alicia estava mais cansada do que os demais e se alegra que ela tenha acordado antes de que acontecesse algo sério. E a cara de frustração do Duque não tá escrita enquanto ele fala isso. Alicia fica envergonhada e Jill mostra o dente e pergunta se ele pode ficar, pois dizem que dentes guardam memórias e ele não quer esquecer o que aconteceu. Foi muito frustrante. Ele não serviu de ajuda apesar de ser aluno dela. Ela diz que apareceram por sua causa e ele foi envolvido por culpa dela. Ele diz que isso não muda nada, quer ser mais forte para protegê-la. Ela diz que está bem e que nesse caso ele pode ficar com o dente. Harry fala que no futuro Jill será um grande homem e o Duque concorda. Alicia pergunta quem estava por trás do incidente, e Harry diz que foi um aluno da academia. Eu acho que o nome dele é Neil, da família Johnson. Alicia diz que não conhece, mas é aquele loirinho lá que estava com raiva dela. Harry diz... Eu tenho que gastar todo o meu inglês pra falar Harry. Não dá, cara. Fala Henry. Harry diz que ele segue Liz com fervor. No chá do jardim, ele olhava pra Alicia como se quisesse matá-la. Alicia fala que é interessante que ele conseguiu enganá-la, mas não deixará que ele saia impune e se pergunta como deveria se vingar. Porém, Harry diz que da última vez que viu o garoto, ele estava meio morto nas mãos de Duque. Duque diz que a família real já castigou a família Johnson. Alicia fica envergonhada e pensa que não pode fazer nada. Duque diz que suspeita que seu pai teve algo a ver com o incidente. Alicia diz que não acha que seja isso, mas seria a oportunidade perfeita para que a santa treinasse. Duque diz que quando deteve o autor, o obrigou a falar. Ele disse que o rei enviou alguém para dizer a Liz onde Alicia estava. Acha que ele queria que Liz solucionasse, para assim poder crescer como santa. Jill pergunta se a santa é tão importante assim. Alicia diz que sim, porque na lenda ela salva o reino, e ela é a prova perfeita para ficar em seu caminho. Duque diz que sente e que parece que seu pai está obcecado com a lenda da santa. Jill diz que como príncipe, Duque se casará com Liz. Alicia contou que a santa casa com o príncipe. O destino de Duque é ficar com ela. Alicia pensa que assim ocorrerá. Mesmo que ele sinta algo por Alicia, está destinado a acabar com a heroína. Duque diz que não tem intenção de fazer o que dizem. Ele já elegeu seu próprio destino. Meu destino é o que faço, meu nome é energia. Nesse caso é Duque. Jill diz que sente ter falado dessa maneira, porque suspeitava dele. Não entendia por que Duque se insinuava para Alicia se ia se casar com Liz. Duque pergunta se agora ele o vê de uma forma melhor. Jill diz que sim, e que ele é um plebeu e se pergunta se será castigado por ter falado dessa maneira com a família real. Duque faz um carinho na cabeça dele e diz que o status não significa nada. Ambos querem proteger Alicia. Jill agradece por ele ter salvado ela e Alicia fica envergonhada se perguntando como é que ela vai reagir depois de ouvir isso.
Na biblioteca, ela pensa que deve se fortalecer para que não a peguem desprevenida de novo. Esses incidentes e a atitude das pessoas são diferentes do que acontece no jogo. É uma rota desconhecida, mas também é sua realidade. Porém, ela não está conseguindo passar do nível 80, e Jill diz que chegar no nível 80 na idade dela já é algo incrível. Will disse que ela não deveria se precipitar. Ela diz que sabe, mas se quiser ser uma vilã, não deve se conformar com isso. Jill pergunta se ao invés de vilã, ela não quer ser esposa do príncipe, porque isso é o que ele quer. Ela fica envergonhada e fala que lembrarem dela por ser esposa de alguém não teria nenhuma graça, quer que se lembrem dela por seus méritos. E para eles, ela deve ser a vilã que entre no caminho da santa. É a única opção. Jill diz que está começando a sentir pena do príncipe. Um empregado aparece e diz que o pai de Alicia quer falar com ela. Conversando com ele, ela diz que não está de acordo. Ele diz que está decidido. Ela deixará de ser a vigilante de Liz. Ela diz que é muito arbitrário. Além disso, deveria vigiar se quisesse entrar na academia. O pai diz que ela poderá ingressar com os demais quando completar 15 anos. Não é necessário que ela fique com tantos incômodos. A magia dela já é melhor que a de Albert. Ela diz que aceitou o trabalho porque quis. Ele mesmo deu sua aprovação, mas ele diz que se soubesse que a vida dela correria perigo, não teria concordado. Quando pensou nisso, achou que seria no máximo picuinhas entre os estudantes, mas ele foi um tolo. O talento dela é excepcional, contudo ela ainda é uma garotinha de 13 anos, né, Duke? Alicia percebe que ele realmente está preocupado. Ela diz que não vai desistir e pede uma segunda chance. Ele diz que não, nunca mais quer ver ela correndo perigo. Ela diz que acabou numa situação desvantajosa daquela vez, mas ela diz que o seu nível de magia é o mais alto da academia toda. O pai diz que Liz passará do nível 80 em todos os elementos. Alicia é extraordinária, entretanto não tem como competir com isso. Alicia diz que vai treinar mais. O pai diz que tudo bem, mas com uma condição. Se ela conseguir dominar o nível 90, aprovará que continue na missão. Ela diz que ele mesmo falou que chegar nesse nível com a idade dela era impossível e real, e pensa que ele só está fazendo isso porque acha que ela vai desistir. Ela diz que está bem, contanto que seja a última condição e ele não volte atrás. Ele fica impressionado ao ouvir isso. Ela vai até uma casa isolada e diz para a empregada não permitir que ninguém se aproxime. Ela pensa que vai mostrar para ele que consegue chegar no nível 90. Eu descobri que o nome do Jill, na verdade, é Gil. Então daqui pra frente eu vou tentar chamar ele de Gil, mas pode ser que eu esqueça e acabe chamando de Jill, porque como eu falei pra vocês, eu tô assistindo em espanhol, e em espanhol, na legenda, o nome dele tá com J e não com G, mas aí eu vi que em português está com G, então daqui pra frente o Jill vai virar Gil. Depois de um mês que Alicia iniciou o treinamento, Gil pensa que ele deve estudar para estar no nível dela, porque é isso que ela espera dele. Ele está na biblioteca e nesse momento Arnold aparece com uma poção, dizendo que com aquela poção ele poderá voltar para Loana. Gil pensa que está sendo expulso, mas Arnold explica que ele sempre entregava a poção para Alicia, e agora ele está entregando para Gil, e se ele quiser é só pedir. Arnold diz que tem muito a agradecer a Gil, pois ele é o único em quem a Alicia confia e é o único amigo dela, e ele espera que sigam sendo amigos durante muito tempo. Gil fala que ele é um pai normal e pensava que ele era um homem cruel por trancar Alicia em um armazém, mas Arnold explica que ela se trancou porque quis. Ele colocou a condição do nível 90 porque queria que ela deixasse de ser a vigilante da santa. Mas isso a motivou ainda mais. Ele só queria que ela parasse de vigiar e ia deixar ela voltar para a academia no devido tempo. Gil diz que Alicia conseguirá, pois ela é forte. Arnold diz que não quer que ela se envolva com Liz, pois se ela acabar do lugar errado, correrá perigo. Albert mudou depois que conheceu Liz, e Arnold já não sabe se quer que ele seja o seu sucessor. Depois do incidente, até o rei pediu perdão e deu permissão para tirar Alicia da tarefa de vigilante. Mas Arnold sabe que o rei quer que ela siga. Gil pergunta se eles acham mesmo que Liz salvará o reino. Arnold diz que o conceito de salvar o reino é bem ambíguo, mas na verdade vale a pena. Ela tem um talento mágico extraordinário, poderá ser útil de muitas maneiras. Quando se graduar, passará a trabalhar para o reino. O mesmo acontecerá com Alicia. O reino utiliza quem possui um talento excepcional, e como ele é parte das 5 grandes famílias, também se utilizará dela. Ele pergunta se Gil o odiará por isso, mas Gil fala que não, pois Alicia não é uma pobre garota que possam usar. Além disso, ela acredita que eles são os fracos,
e ele sempre estará com ela aconteça o que acontecer. Arnold diz que agora compreende por que Alicia confia tanto nele. Em Loana, as pessoas estão conseguindo cultivar sua própria comida e Rebecca diz que espera relatar isso tudo logo para Alicia. Will diz que a filha de um nobre não deveria saber nada sobre cultivar. Certamente ela aprendeu por sua conta e depois ensinou todos eles. Um homem rouba parte da comida e quando Rebecca tenta correr atrás dele, um homem aparece e detém o ladrão. Ele é o Nate. Ele diz que Rebecca não deveria perseguir ninguém com a perna dela e ela diz que foi só um reflexo e que ele servirá muito se unir a eles, pois todos os seus amigos são fortes. Nate pergunta se Rebecca acha que Alicia libertará o povo algum dia, pois pode ser apenas um capricho dela, e já faz muito tempo que ela não vai até lá. Rebecca diz que Alicia não é assim, ela ensinou a cultivar e agora eles podem viver melhor que antes por seus próprios meios, e ela não quer que essa esperança desapareça. O rei pergunta se Duke tem estado ajudando Loana. Duke não fala nada, mas fica com um olhar desconfiado e o rei diz que não vai repreendê-lo. Essa era a proposta de Alicia. O ensaio de Liz tem despertado uma simpatia inesperada por Loana, mas isso não pode ser solucionado com sentimentos. Alicia recopilou vários problemas e propôs planos para construir usando como base as ideias de Liz. Ele pergunta se Duke tem algum interesse em reformar oficialmente Loana, porque ele tem usado o povoado para trancar gente inocente e exilar usando magia em grande escala. Como disse Liz, se trata de uma questão humanitária e como disse Alicia, é um desperdício de terra e recursos mágicos. Sempre foi um problema que tinha que resolver. Várias gerações de reis já postergaram, inclusive ele. Duke pergunta se o rei quer descansar um pouco, pois devem evitar que o rei tenha problemas demais. Duke diz que sabe que ele está muito ocupado para se ocupar com a reforma em Loana, e se permitir, o próprio Duke se encarregará disso. Então o rei aceita. Na academia, Duke pergunta a Henry por Alicia, e todos comentam que Duke odeia tanto Alicia que se preocupa até se ela pôr o pé na academia. Conversando com Henry, Duke diz que as pessoas falam de Alicia sem saber. Curtis aparece e diz que a vida escolar deveria ser mais alegre. Henry diz que não entende de onde surgiram esses rumores sobre Alicia. Por mais que ele tente esclarecer, ninguém acredita nele e dizem que ele está tentando proteger sua irmã. Curtis comenta que os primeiros rumores diziam que Alicia visitava Duke à noite, e Duke diz que se soubesse que seria assim, teria consumado o ato de forma irrefutável, o que deixa Curtis e Harry surpresos. E novamente eu digo, alô, Polícia Federal? Liz aparece e diz que novamente Duke está triste e ela fez um bolo para que ele possa comer e voltar a sorrir, mas Duke sai dizendo que não está com vontade agora. Duke escuta novamente rumores sobre Alicia, as pessoas dizem que Alicia está atrapalhando o relacionamento dele com Liz. Quando Duke pensa em responder, Finn aparece e leva ele para longe e pergunta se ele não acha interessante. Aquelas garotas que há pouco odiavam Liz, inclusive faziam da vida dela impossível, de repente começaram a dizer que a adoram e pergunta se Duke acha que pessoas mudam tão facilmente. Duke sai e Curtis aparece agradecendo Finn pelo apoio. Finn diz que não sabe por quanto tempo poderá seguir assim. Curtis diz que o conselho estudantil também está muito tenso. Enquanto Alicia seguir sem ir, será complicado levar uma vida escolar sã. Finn diz que quando ela voltar também será muito interessante. E Curtis diz que não pode acreditar que ele está aproveitando tudo isso. Então os dois já notaram o que é que está errado, mas por algum motivo eles simplesmente não falam e eu não entendo o porquê. Espero que seja explicado em algum momento. Duke novamente fala com Mel, aquela personagem que ele tinha falado no segundo episódio, se não me engano. Ele pede para ela investigar Liz, pois deve ter algo que faz as pessoas gostarem dela. E ele também quer que ela reúna informações sobre Loana, já que o seu pai deixou ele encarregado. Mel diz que Alicia vai se alegrar muito, mas ele diz que não vai forçar as coisas. Mel diz que as coisas iriam mais rápido se Alicia estivesse lá, e pergunta se ele quer que ela veja como Alicia está, mas ele diz que não. Ele quer ser o único que sabe sobre ela. Mel diz que não esperava que ele fosse ter ciúme dela e sai dizendo que vai colocar mãos à obra. Depois de 2 anos que Alicia iniciou o treinamento, Henry conversa com Gil e resta menos de meio ano para Liz se graduar. Conhecendo Alicia, Gil achou que ela conseguiria o que o pai pediu na velocidade de um raio. Henry fala que chegar no nível 90 não é fácil. Quando Alicia completou 15 anos, o pai até tentou fazê-la voltar para a academia, mas ela disse que não, pois estava chegando na melhor parte.
Gil diz que ela não se rendeu e por isso ele também não vai se render. Nesse momento, uma empregada entra na biblioteca dizendo que Alicia acabou de terminar o treinamento. Gil corre até ela e, ao encontrá-la, fica impressionado. Ela diz que ele cresceu e quase não o reconheceu. A primeira coisa que Alicia quer fazer é ir em Loana. Gil pergunta se ela tem certeza, pois todos em sua casa estão ansiosos para saber como ela está. Mas ela diz que por fim aprendeu o que precisava e será a primeira visita em 2 anos. Chegando em Loana, Alicia percebe que tudo está diferente e conhece Nate, que duvida das intenções dela. Ele diz que as coisas melhoraram, mas mesmo assim ele não confia nela. Ela desapareceu e agora aparece do nada. E ele diz que espera que ela não esteja brincando com Rebecca e os outros. Então ela propõe que eles lutem, assim saberão qual é o mais forte e poderão se conhecer melhor. Alicia vence a luta e as pessoas dizem que ela usou magia, mas Nate diz que ela tem talento de verdade e que ela não usou magia. Alicia diz que é filha de um nobre e assim pôde treinar por muito tempo sem se preocupar, e que Nate deve usá-la para ficar mais forte, já que Rebecca é importante para ele e nesse momento Rebecca fica envergonhada. O momento é interrompido por Will, que aparece dizendo que ela não mudou nada. Alicia abraça ele e diz que agora sua magia está no nível 91 e por isso veio com tanta pressa. Ela começa a usar magia em Will e um dos olhos dele volta a enxergar. Ela transplantou um de seus olhos para Will. O Will fica emocionado ao poder ver todos. De volta a casa, Arnold fica abismado ao ver que ela está sem o seu olho. Ela conta que deu o olho a outra pessoa por vontade própria e o pai diz que está orgulhoso que ela tenha chegado ao nível além do 90 e por isso deixará que ela volte à academia como vigilante de Liz. Quando chega na academia, Alicia chama muita atenção por causa de sua roupa e uma garota aparece dizendo que ela não é digna de ser rival de Liz, pois veste roupas extravagantes e Liz jamais faria isso. Liz se preocupa apenas com o interior das pessoas. Alicia diz que isso é típico dela, mas as pessoas julgam baseando-se na aparência e a garota acabou de fazer isso com ela. A garota diz que Alicia é mal educada e quando Alicia se aproxima mais, Liz aparece. Jane, que é a garota, diz que Alicia estava insultando ela por sua aparência e Liz diz que Jane é adorável. Mas antes de tudo quer ouvir a versão de Alicia, pois daquela vez não ouviu Alicia e se sentiu culpada por ela quase ter se machucado por sua causa. Ela pede desculpa e diz que sempre tentou cumprir tudo em que acreditava e isso alegrava os demais e esperava se tornar alguém que salve os demais. Salvará Alicia também e por isso Alicia deve confiar nela. Alicia se aproxima e diz que as coisas estão bem agora, mas não será sempre assim. E próxima do ouvido de Liz, ela diz que na verdade Liz a odeia. Há 2 anos poderia ter parado os dois, mas escolheu apenas detê-la, deixando o homem livre, e fez isso por maldade. Liz diz que a santa não sente essas coisas e pergunta se Alicia ficaria feliz se ela admitir que fez de propósito. Alicia diz que não, apenas quer que ela faça algo além de falar. Ela diz que quer um mundo melhor, mas não se esforça por isso. Alicia se afasta e diz que prefere ser fiel a si mesma, mesmo que os outros a odeiem. Alicia faz uma prova e consegue ficar na turma do último ano da academia, e quando está andando pelo corredor, Duke aparece preocupado porque ela está sem o olho. Ela diz que isso não é assunto dele e ele diz que ficou preocupado com ela todos esses anos. Ela percebe que ele está triste e, sem pensar, diz que ele está incomodando e que ela não pediu para ele cuidar dela. Quando termina de falar, ela percebe que não queria dizer isso e Duke pede desculpa e sai dizendo que vai esfriar a cabeça. Jill pergunta o que aconteceu porque ela não é assim. Ela diz que está sendo uma vilã e Jill diz que se ela está sendo uma vilã assim, é lamentável. Alicia pensa que não queria destroçar o coração de quem se preocupa com ela e foi isso que ela acabou de fazer. Ela não queria que Duke a olhasse daquele jeito. Ela se pergunta por que nada sai bem com Duke. Observando a cena, Mel pensa que ela é uma vilã desajeitada. Eu não sei se vocês observaram, mas eu voltei a chamar o Jill de Jill, porque eu gosto mais de falar Jill do que de falar Gil, e a Wikipédia... Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information? Fala que o nome dele é Jill, então vou continuar chamando de Jill. Alicia fica nervosa ao ter que entrar na sala de aula e Jill pergunta se ela quer faltar, mas ela diz que não, pois assim todo o esforço terá sido em vão. Ao entrar na sala, todos ficam impressionados e ela diz que ficará naquela turma e espera não ficar entediada no nível mais alto, já que as turmas mais baixas eram muito fáceis. Mas ela pensa que na verdade foi muito difícil chegar naquele nível. Liz dá as boas-vindas, mas Alicia ignora. No intervalo, Liz pergunta se Alicia
Alicia deseja almoçar com ela, pois ela quer começar do zero, quer que sejam amigas. Alicia se pergunta se ela não a odeia, ela realmente é uma heroína e do tipo que Alicia menos gosta. Então Alicia diz que recusa a oferta e sai da sala. Ela se pergunta o que fazer em relação a Duke, pois ela não consegue ser uma vilã completa perto dele. Jill sugere que ela se afaste por um tempo, mas ela diz que não fará isso, pois parecerá que ela está fugindo e uma vilã não faz isso. Então ela decide ir até Duke. Ela diz que não pediu ajuda dele, mas se alegra em saber que ele se preocupa com ela e pede desculpa por tê-lo tratado mal. Quando ele tenta tocar nela, ela diz que se ele quer cuidar dela, deve fazer isso diretamente. E segurando o queixo dele, ela diz que é atrevido esperar que alguém entenda se ele não disser nada, e ela nunca cuidaria de alguém à distância, protegeria com suas próprias mãos. Duke começa a rir e diz que não vai mais se conter. Nesse momento, uma energia começa a sair do corpo de Liz e ela vai até Duke para chamá-lo para falar sobre o festival musical. Duke sai com Liz e Alicia fica feliz pensando que agora ela a vê como uma rival. Uma garota aparece e pede para Alicia acompanhá-la, mas Alicia diz que não conhece e não vai acompanhar. Quando Alicia está saindo, a garota deixa seus livros caírem e Alicia os recolhe usando magia. A garota pega um dispositivo e fala que já é suficiente. Mel observa toda a cena. Mais tarde no jardim, Alicia vai até Liz e diz que alguém a enviou um bilhete convidando-a. Jane aparece e diz que ela enviou o convite e vai mostrar a todos que Alicia tem tratado mal a sua amiga Marika. Alicia percebe que Marika é a garota com quem ela falou mais cedo. Marika pega o dispositivo e mostra a gravação da conversa dela com Alicia, porém a gravação está alterada e faz parecer que Alicia estava maltratando a garota. Alicia pensa que para fazer isso é necessário um nível alto de magia da Terra. Todos começam a exigir que Alicia peça desculpa, até que uma garota de cabelo branco, Carol, diz que tem algo estranho nisso, e eles nem estão ouvindo Alicia. Jane diz que se ela quer defender Alicia, precisa de provas. Nesse momento, Mel aparece e diz que ela tem provas. Ela mostra a todos a gravação correta. Marika diz que Jane pediu para ela fazer isso, pois queria uma desculpa para as pessoas ficarem contra Alicia. Ela ficou com medo e não negou o pedido. Liz se desculpa com Alicia, mas Alicia diz que isso é entre ela e Jane. Mas mesmo assim, Liz fala que ela também é responsável, já que Jane fez isso por ela. Alicia diz que não aceita as desculpas, mas também não vai discutir. Liz agradece e Mel leva Alicia para longe. Alicia pergunta quem é ela e sorrindo, Mel diz que é sua maior fã, mas logo ela fica séria e diz que odeia Liz. Com todo o seu jeito bondoso, se mete na vida de todo mundo. Todos acabam seguindo ela, mesmo que aparentemente ela não use magia para alterar a opinião dos demais. Mas alguns não a seguem e só querem viver em paz. Alicia pensa que a habilidade da santa não afeta a todos. Mel abraça Alicia, mas Duke aparece e segura ela dizendo que ela é sua subordinada, sua espiã pessoal. É excêntrica, mas um gênio em magia da Terra. É seus olhos e ouvidos. Mel conta que consegue se camuflar e ocultar sua presença com a magia da Terra. Duke diz que ela estava vigiando Alicia, e ele não contou pois não queria que ela se sentisse sem liberdade, pois gosta quando ela se comporta tal como é. Mas depois do que ela disse, ele percebeu que era melhor contar, e ele também quer protegê-la com suas próprias mãos. Alicia fica envergonhada e diz que tem que ir embora, e lá fora Jill diz que ela está fugindo, e ela manda ele ficar quieto, e a cara de Jill nessa hora é muito fofinha. Ela manda ele ficar quieto e diz que eles têm que visitar o Will. Chegando em Loana, Alicia percebe que Nate e seus companheiros são os vigilantes, e Rebecca diz que o Will os organizou, e desde que Alicia lhe deu o olho, ele tem feito de tudo para mudar o povoado, e é como se tivesse rejuvenescido. O Will aparece e diz que tem uma revelação para fazer a todos, e vocês não vão acreditar na revelação. Ele é o irmão mais velho de Luke Seeker, que no caso é o rei. Ele se chama Will Seeker, e obviamente a gente já sabia disso, porque no quadro, ele tá lá no quadro, e a abertura do anime já dá esse spoiler de que ele é o irmão do rei. Para mim, a maior descoberta foi saber que o nome do rei é Luke, e aí o nome do filho do rei é Duke. O rei não foi nada original, ele só colocou um D no lugar do L, mas é isso. Todos ficam impressionados, e o Will conta que sua mãe desviveu logo após o seu nascimento, então ele dedicou sua vida à magia. Com 10 anos, conseguiu chegar ao nível 80, porém tentou usar magia de nível 100 e perdeu o controle congelando todo o castelo. Ele sobreviveu, mas sua capacidade de fazer magia foi afetada. Um ano depois, Luke nasceu, filho de uma nobre de baixo nível que nem era casada com o rei. E foi basicamente uma estratégia, pois para ser rei era necessário ter magia, e
Will não tinha mais. Luke se tornou rei e eles tinham uma boa relação, tanto que Will e seus amigos davam conselhos sobre o governo. Mas um dia, Luke disse que não poderia aprovar a ideia de Will de dividir o poder entre as 5 grandes famílias. Luke disse que sua mãe não aprovava e ele ficaria do lado dela. Quando Will tentou conversar com Luke, ele disse que Will não era rei e foi a última vez que eles se viram. Depois disso, acusaram Will de conspirar contra o rei, tiraram seus olhos e jogaram ele em Loana. Muitos acham que ele desapareceu e poucos sabem que ele foi exilado. Dentre esses está a mãe de Luke, que foi quem armou tudo. Jill pergunta se o rei sabe disso, mas Will fala que ele acredita que o irmão desapareceu. Alicia diz que ninguém tentou encontrá-lo, mas ele diz que seus 3 amigos com quem costumava conversar sobre o governo teriam ido buscá-lo, porém eles foram exilados em Laval. Alicia diz que se ele contou tudo isso é porque está pronto para ver o rei. Will diz que manter exiladas as pessoas que nasceram no povoado é injusto e pedirá para que ele os liberte, mas primeiro irá se desculpar com ele, pois ele não respeitou seu orgulho como rei. Alicia diz que talvez o rei também peça desculpa, e Will diz que ele só tem esse pensamento agora graças a Alicia, e a agradece. Ela fica envergonhada. Chegando na academia, algumas garotas a param e dizem que odeiam Liz e tentam fazer Alicia falar mal dela. Elas dizem que Liz é uma plebeia e não merece estar lá, porém Alicia diz que mesmo Liz sendo plebeia, conseguiu tudo por seus méritos. E Jill também é plebeu e, no entanto, é mais inteligente do que as garotas. Ela prefere um plebeu inteligente a um nobre burro, e o fato de discutir com Liz é apenas porque elas têm ideias incompatíveis. As garotas vão até Liz e dizem que Alicia estava falando mal dela. Porém, como não há provas, Liz pede para Henry buscar Alicia para que ela possa esclarecer. Mel fica animada com a situação e chama Duke para assistir. Alicia diz que se as garotas querem colocá-la numa armadilha, seria melhor usar magia da terra e não inventar mentiras, e diz que não estava falando mal de Liz. Liz acredita em Alicia e as garotas ficam indignadas, dizendo que Alicia estava dizendo coisas feias. Finn aparece e diz que elas que estavam falando mal de Liz. Ele conta que viu as garotas falando com Alicia e acredita que queriam usar Liz para pegar Alicia. Alicia pensa que como vilã não pode deixar as coisas acabarem assim e chama as garotas de lixo. Ao ouvir isso, Liz se sente ofendida e diz que Alicia não pode falar isso. Alicia diz que é comovente e que ela jamais seria capaz de defender pessoas que falam mal dela. Nesse momento, Eric diz que ela não entende. Liz só está defendendo as garotas. Alicia diz que não se pode proteger só com palavras. E Eric diz que é claro que pode, e que uma vez, quando um lobo selvagem invadiu a academia, mesmo com medo, Liz protegeu a todos. Alicia pergunta como um animal que não habita em Dirks apareceu lá, e Eric diz que isso não importa. Alicia sai dizendo que já se entediou e Duke repreende Eric dizendo que ele falou demais. Novamente, uma energia sai do corpo de Liz e as garotas dizem que odeiam os plebeus e vão seguir a santa. Curtis diz que elas não se dão conta de que estão se contradizendo e Finn fala que é estranho. Enquanto tomam um chá, Jill fala que o lobo realmente apareceu e Alicia se pergunta se isso era alguma forma de testar a santa. Duke fica incomodado com o assunto. Alicia diz que enviar um lobo é toda uma vilania e poderia usar como referência para melhorar como vilã, pois quer enfrentar Liz em um nível maior, pois hoje foi mais do mesmo. Ela pensa que está se aproximando da vilã que admirava, mas está longe de ser uma vilã que entrará para a história, e por isso vai continuar seguindo em frente. Duke diz que precisa falar com Alicia e usa magia para levá-la até seu esconderijo pessoal na academia. Lá, ele diz que ele mesmo vai se encarregar do seu tio, pois ele já foi a Loana antes dela e ele deve consertar o que fizeram com o povoado, e por isso ele manteve contato com o seu tio. Alicia pergunta se ele sabe dos amigos de seu tio, mas nesse momento Duke se aproxima dela e diz que ela não deve se preocupar com Laval, pois ele quer que ela pense só nele. Ele coloca a mão na cintura dela e fala que ele quer prendê-la. Ele se aproxima mais, porém Alicia dá uma cabeçada nele e diz que é dona de si mesma e não deixará que ninguém tire sua liberdade. Ela sai e Duke fala que ela não quer ser um pássaro enjaulado e se pergunta o quanto ela quer que ele fique louco por ela. No português tá assim, que ele fique louco por ela, mas no espanhol tava o quanto que ele fique obcecado por ela. Aí, obcecado eu achei meio assustador, então eu fui no português tava louco, aí eu achei, não que uma coisa seja melhor que a outra, mas eu achei que ficava mais bonitinho, eu sou louco por você do que eu sou obcecado por você. Percebem a diferença? Do que se pergunta o quanto ela quer que ele fique louco por ela, e fora da sala, muito envergonhada, Alicia pensa que chegou muito perto.
Na aula, Jill responde corretamente a uma pergunta do professor sobre uma doença chamada Doten. Ele fala corretamente quais são os sintomas da doença e toda a turma fica impressionada. Mais tarde, Alicia está repassando a matéria com Jill e Duke aparece junto com Mel e ambos dizem que Alicia é adorável. Alicia fica envergonhada e Liz fica desconfortável ao ver os dois conversando. A causa da doença que Jill comentou na aula vem da baixa qualidade da água do rio Degon. E isso é por causa do rápido desenvolvimento de Laval. Jill explica que como Dirks fica rio abaixo, eles não podem fazer nada, mas em Laval existe uma erva milagrosa chamada Madi, que pode ajudar. Ele sabe tanto sobre isso, pois o local mais afetado é Loana. Duke conversa com Mel e diz que gostaria que Alicia ficasse sempre com ele, porém ele não pode trancá-la como um pássaro, pois a Alicia que ele gosta é a Alicia que voa livre. Mel fica animada falando que é muito amor. Alicia esquece um de seus livros e Jill vai buscar, mas quando está voltando, Liz aparece e pede para estudar com ele, pois ela quer ajudar Loana. Jill tenta recusar, mas novamente uma força sai do corpo de Liz e Jill começa a ficar enfeitiçado. Mas nesse momento, Duke aparece e pergunta o que ela está fazendo. Ele percebe que Jill está estranho, mas ao tocar nele, ele volta ao normal. Ao chegar na sala, ele diz para Alicia ter cuidado. Depois ele toca na bochecha dela e desaparece. Duke pergunta como está a investigação de Mel sobre Liz, mas ela diz que ainda não teve avanços, mas vai investigar um livro que está numa língua antiga. Liz começa a pensar em como Duke a trata diferente e novamente uma energia começa a sair do corpo dela e Jane sofre todo o efeito. Ela pega uma tesoura e corta o cabelo de Carol, dizendo que é culpa de Alicia, pois Carol estava admirando Alicia quando ela desafiava Liz. Alicia diz que não se importa e pensa que como vilã ela deve ser odiada. Jane diz para todos que Alicia não se importa com o que acontece com Carol, mas mesmo assim é culpa dela. Nesse momento, Carol levanta e diz que isso não é culpa de Alicia, pois foi Jane que cortou seu cabelo. Jane se assusta e diz que ela e Alicia têm o mesmo olhar e tenta atacar a garota com a tesoura. Alicia a imobiliza com magia, pega a tesoura e também corta o seu cabelo, e diz que agora ela e Carol são parecidas. Isso causa uma boa impressão nos alunos e depois Mel comenta que na verdade ela e Carol são parentes. Além disso, as outras garotas da escola também cortaram o cabelo e as pessoas estão de certa forma divididas entre Liz e Alicia, o que gera algumas discussões entre as garotas. Enquanto anda pela escola, Alicia vê algumas garotas maltratando Jane, dizendo que o que está acontecendo é culpa dela. Alicia aparece e diz que é uma vergonha o que estão fazendo, e as garotas vão embora. Jane reclama e diz que é tudo culpa dela. Alicia limpa a roupa de Jane e diz que ela pode chorar, pois a frustração faz as pessoas crescerem. Ela diz que Jane deve ficar na sala até que esteja pronta para sair e ninguém irá encontrá-la. Alicia fecha a porta com magia, isolando o som do choro de Jane. Na biblioteca, Mel finalmente encontra uma informação pertinente sobre a santa. Alicia está encarando o mapa de Laval quando Mel aparece e diz que descobriu o segredo da santa. A magia se chama encanto. É uma magia que só a santa pode usar, e isso faz com que as pessoas gostem dela. Alicia pergunta se Liz está fazendo isso, mas Duke fala que provavelmente ela está fazendo de forma involuntária. Mas isso explica porque as garotas que antes não gostavam dela quando ela entrou na academia, agora a seguem. As pessoas que têm mana forte podem resistir, mas se o mana for fraco, as pessoas acabam caindo nessa magia. Jill percebe que foi por isso que ele sentiu empatia por ela. Duke e Mel acrescentam que não é normal o comportamento de Jane. Henry se pergunta se a magia de Liz está enlouquecendo Jane, mas Alicia diz que talvez Liz esteja fora de controle. Isso explicaria a situação. Henry diz que vai tentar falar com os outros garotos para conseguir ajuda, porém ninguém acredita nele. O grupo volta a se encontrar e Duke diz que talvez devessem prender um dos garotos até o feitiço se desfazer. Ele segura o cabelo de Alicia e diz que por ela, ele mesmo se faria prisioneiro. Jill fala que já entendeu porque a magia de Liz está instável. Harry fala que depois de ver isso, ele entende também. Alicia se afasta de Duke e diz que nesse caso devem falar com Liz para que ela fique consciente de tudo. Porém, o descontrole de Liz faz os garotos ficarem contra Alicia, e Albert e Gale dizem que não vão deixar Alicia se aproximar de Liz. Alicia começa a pensar no que pode fazer, mas Duke diz que pode deixar que ele vai se encarregar. No jardim, Duke se aproxima de Liz e ela fica feliz em vê-lo e pergunta onde está Alicia e Harry, mas ele diz que não quer ouvir ela falando o nome de outros homens. Eles saem para conversar sozinhos, mas ele a leva até o seu esconderijo. E Alicia está
está lá. Alicia diz que quer que ela pare de usar seu feitiço, mas Liz diz que não está fazendo nada. Alicia mostra o livro e diz que é algo que ela faz sem perceber. Duke pergunta se ela nunca achou estranho essa devoção que as pessoas têm por ela. Liz começa a refletir, mas diz que se for o caso, o próprio Duke deveria gostar dela. E ela fala que gosta de Duke, que ela o ama, e pergunta por que ele sempre olha para ela daquela maneira. Ela não pediu para ser a santa, sentiu muito medo quando teve que entrar na academia, mas então ela o conheceu. Todo esse tempo se esforçou para ser a santa que todos queriam. Ela começa a chorar e Alicia percebe que todo esse tempo ela se esforçava para ser a santa ideal. Seu exterior era diferente do seu interior. Liz pergunta se Duke gostaria dela se tivesse conhecido ela antes de Alicia, mas mesmo assim Duke diz que iria querer Alicia. Liz fica triste e diz que entende, e nesse momento uma pétala da flor que nasceu para Liz acaba caindo. Alicia fica envergonhada com a declaração de Duke e Liz diz que odeia Alicia, principalmente porque Duke gosta dela e muitas vezes desejou que ela não existisse. Nesse momento, eles escutam uma voz dizendo para ela ficar longe de sua irmã. É Albert, que estava escondido na sala junto com os outros garotos graças à magia de Mel. O efeito do feitiço passou e Liz começa a chorar dizendo que o homem que ela ama não sente o mesmo e as pessoas de quem ela gosta acham que ela estava usando um feitiço. Todos dizem o que ela deveria fazer, mas ninguém ensinou para ela como é ser a santa. Alicia diz para ela não ser infantil. Ela deve perseguir seus ideais. Ela deve pensar em sua felicidade, deixar de pensar no que os outros querem dela. Liz diz que gosta de ver o sorriso das pessoas. Alicia diz que isso é quem ela é de verdade. Por isso, ela a considera uma rival digna, pois nunca poderá ser como ela. Ela deve se tornar rápido a santa para depois se vingar de Alicia. Liz enxuga as lágrimas e pede desculpa, diz que tudo se acabou em um momento, mas ela teria gostado de desfrutar mais do romance. Duke diz que sente, mas Alicia é a única. Alicia fica envergonhada e Liz diz que sempre soube que ele só tinha olhos para Alicia. Ela diz que vai pegar o livro emprestado, pois não terá companhia para o chá, então vai ter bastante tempo para ler. Todos percebem que essa é a verdadeira Liz e Harry diz que gosta mais dela assim. Isso achei bem interessante porque a Liz, ela não é aquela menina muito boazinha, mas ela também não é uma vilã. Ela é só uma pessoa normal tentando fazer o melhor. E eu gostei, eu achei que ela seria a vilã da história. Mas ela não é uma vilã, ela só é uma pessoa normal, tentando fazer o que ela acha certo e querendo que as pessoas gostem dela. E aí, nesse momento do anime, ela começou a ser quem ela é de verdade. Ela não finge mais que é boazinha. Ela age como uma garota normal da idade dela agiria, como ela é de verdade, não como ela espera, não como os outros esperam que ela seja. À noite, Alice aparece no castelo com Will. O rei fica impressionado ao ver o irmão e os dois começam a conversar. Do lado de fora, Alicia diz que logo Loana será livre. Ela pediu para Rebecca investigar e atualmente não tem ninguém no povoado que tenha cometido algum crime. Por isso não faz sentido que eles fiquem presos. Jill fica muito feliz e agradece. Duke diz que seu pai também está grato e certamente vai querer recompensá-la. Ela diz que quer passar um tempo afastada de Liz. Liz vai aprender mais estando sozinha. Duke diz que vai falar com seu pai e segura a mão de Alicia perguntando quando ela vai responder a sua declaração. Alicia fica envergonhada, mas ele diz que a resposta não precisa ser agora, mas um dia ele quer saber. Na academia, Jill pergunta se Alicia não conseguiu dormir pois estava pensando em Duke. Ela fica envergonhada e vê Duke se aproximando, porém ele passa por ela e não fala nada. Quando Jill chama, ele pergunta quem são eles. Eles tentam falar com o príncipe, porém ele diz que nunca ouviu falar de Alicia e vai embora. Na hora do chá, Harry pergunta se Duke e Alicia brigaram, mas Duke fala que não conhece essa pessoa e que não devem falar de desconhecidos na hora do chá. Alicia pensa que tinha esquecido o quanto o olhar de Duke pode ser frio. Alicia é chamada para um julgamento no castelo, pois suspeitam que ela tenha enfeitiçado o Duke. Ela se pergunta quem armou isso e pensa que é bom, pois ela quer ser expulsa do reino. No momento do julgamento, Mel aparece e diz que Alicia é capaz de usar magia para apagar a memória, e ela esteve no castelo na noite anterior com o príncipe. Alicia se pergunta se Mel sabe sobre Will, mas ela percebe algo nessa hora, então fala que devem expulsá-la logo do reino. Ela tira o colar que tinha sido presente de Duke, devolve para ele e agradece. Ela é condenada ao exílio. Liz vai falar com Alicia e diz que agora consegue controlar o seu feitiço, o encanto, e conseguirá descobrir quem fez isso com ela. Alicia diz que não precisa, pois ela sabe quem fez isso, e quem fez foi o próprio Duke. Ele está fingindo que perdeu a memória para poderem expulsá-la, e ela só tem palavras de agradecimento para ele, e quando chegar em Laval, vai averiguar de onde veio o lobo. Liz pergunta se Alicia está insinuando que Duke fez isso porque a ama, e pergunta se Alicia respondeu à confissão
dele. E pergunta também por que ela foge desse amor. É maravilhoso ser amada, e deixar ele sem resposta vai causar um sofrimento. Seria injusto, e só uma vilã faria isso. Alicia pensa que a vilã que ela quer ser não é a que Liz tem em mente. Arnold conta para os filhos que o rei sabia disso. A situação em Laval sempre o preocupou, mas custava confiar essa missão a alguém. Conversando com Jill, Alicia diz que vai rejeitar o príncipe e pede para Jill entregar uma carta de agradecimento a Duke, pois ela tem que se desfazer desse sentimento. Jill pergunta se ela vai se desfazer dele também. Ai, essa hora é tão triste. E pergunta se ela vai se desfazer dele também e pede para que ela não o deixe sozinho. Jill é a coisinha mais fofa do mundo. Alicia diz que eles certamente vão voltar a se encontrar, pois caminham para a mesma direção, que é a mais alta. Jill volta a ficar animado e Alicia pede para ele vigiar Liz enquanto ela estiver fora. Duke, junto com Liz, usam magia da água e finalmente conseguem libertar Loana. O rei reencontra seu irmão e todos ficam felizes, enquanto Alicia está indo embora para o exílio. Duke usa magia de teletransporte para chegar até Alicia e a beija. E eu achei estranho que esse beijo parece muito com o beijo que eles dão lá no início. Tipo, tá igualzinho, igual, só muda tipo a roupa. Parece que eles estão do mesmo jeito que eles estavam há muitos anos atrás. Achei estranho. Sigamos. Ele pede desculpa e diz que não pensou em outra maneira de enviá-la a Laval, mas ele nunca vai esquecer dela. Alicia pensa que sempre correu atrás do seu sonho. Pensou que não tinha tempo para romance. Não dá para viver só de amor, mas é injusto, pois também não dá para viver só de sonhos. Ela diz que ele não precisa se desculpar. Ela se aproxima do ouvido dele e depois se afasta e diz que na próxima vez que se encontrarem, ela será uma vilã capaz de atraí-lo ainda mais. Ela também pede para ele jogar a carta fora, mas ele diz que não fará isso. Ela diz que se ele esperar por ela, talvez ela dê uma recompensa para ele. Em casa, a mãe de Alicia mostra a Arnold uma rosa preta que floresceu quando Alicia tinha 7 anos. É a flor de alguém que está destinado a governar o reino, e a mãe diz que conservou porque isso é o destino. Chegando em Laval, Alicia pensa que está seguindo a rota do jogo, mas enfrentará qualquer dificuldade, pois será uma vilã que entrará para a história. E assim encerra a primeira temporada do anime. Se você acompanhou até aqui, parabéns, porque foi bem longo essa trajetória. Muito obrigada por acompanhar, se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima. Tchau, tchau! Curtis aparece e diz que a vida escolar deveria ser alegre. Alegre porque eu falei assim. Curtis aparece e que se ele se unir a eles, e que ele servirá muito se unir a eles. Pois episódio 7, bebi um pouco de água. Que o Duke se mexe e ela pensa Harry diz que ele segue Liz com fervor. No chá do jardim, ele olhava para Liz. Alicia é extraordinária. Entretanto, pergunta o que ele... Não, ele que pergunta. Ele pergunta, andando pela biblioteca. Andando. Então ela corre até Alan. Não, corre até Albert. Curtis, que é da família Kenwood. Depois de um ano que ela está treinando, ela pensa que ainda passa os dias só blandiendo. Tem que achar a tradução dessa palavra. Blandiendo. Marcando. Marcando a espada. Eu sou a vergonha da profissão. Depois de um... Alicia decide se infiltrar. Depois de mais alguns treinos, Alicia consegue limpar objetos sujos usando. Depois de alguns treinos, Alicia consegue limpar objetos. Só floresce a flor. Por isso ele quer que Alicia pegou fogo e quando acontece esse tipo de... E Alicia pensa que a essa altura ele já está apaixonado pela heroína.